mudo, peraí, tô falando no mudo. No Instagram tava saindo, deixei ao vivo no Instagram, agora no YouTube também. Tava no mudo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira, então se você não me conhece, né, já se inscreve no canal aí no YouTube, tá bom? Pra galera do Insta, eu tô ao vivo no YouTube. Quem quiser ir acompanhando, já vai pra lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje é um dia muito marcante aqui pra mim. Estamos indo pra live de número 100, rapaziada. Vocês acreditam nisso? Que estamos aqui há 100 semanas consecutivas, né? Eu vou até colocar o aviso aqui, ó. Aqui o aviso, ó. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui com aula ao vivo. Estamos indo para a live de número 100. Me dá um ok se vocês estão me enxergando e me ouvindo aí direitinho, tá bom? Para a gente começar essa aula. O que acontece, pessoal? Olha só, como é um dia muito especial para mim, eu tava vendo aqui os números do canal. Os números do canal, achei impressionante, tá certo? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou falar um pouquinho para vocês, na verdade. Olha só. Desde quando a gente começou o canal, desde quando eu comecei o canal, né? O canal é meu, tá? Obrigado. Desde quando eu comecei o canal, a gente já tá com quase 800 mil visualizações de vídeos, tá certo? Quase mais de 42 mil horas assistidas de conteúdo, de aula, de live, de conteúdo que ajudou bastante gente. Eu tava dando uma olhada nos comentários, também dá uma olhadinha aqui, gente, quanto comentário tem. Eu fui vendo. Gente, de gente. O que tá acontecendo? Ah, eu tô mostrando a minha tela, eu não tô, e não tô mostrando a minha tela, né? Aí não dá. Aqui, ó. Aqui. Olha só. Eu tô mostrando, tô mostrando as coisas na minha tela e não tava mostrando a tela. Então, olha só, muito comentário bacana, né? Parabéns pelas dicas, boas dicas, boas dicas. Valeu, gostei, me ajudou bastante, obrigado. Eu passaria só pela força de vontade. Nossa, tem muito comentário aqui, gente. Se eu tava tentando buscar aqui, eu vou descendo a telinha aqui, mas um monte de comentário eu só consegui chegar até 6 meses atrás. E se eu for arrastando mais comentários aqui, tem mais. Tem muito comentário, então muito legal isso, porque sinal que eu tô conseguindo ajudar, né? Que esse é o meu intuito, ajudar a galera a se desenvolver, né? Ajudar você a se desenvolver, ajudar você a melhorar aí as suas skills de Excel para você, quem sabe, né, conseguir uma promoção, entrar no mercado de trabalho ou conseguir uma posição maior. Então, olha, muito gratificante esse dia para mim aqui da live 100. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários porque eu tô muito feliz hoje. Boa noite, José Augusto. Boa noite. Quem mais? Arthur Siben, fala professor, ótima noite, maravilha. Galera do Insta, vai ser difícil eu acompanhar aqui os comentários do Insta, tá? Eu deixei aqui mais para avisar que eu tô ao vivo no YouTube, então vem aqui pro YouTube, tá certo? Maravilha, galera, olha só, na live de hoje, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver do zero aqui como a gente vai criar esse conteúdo, tá certo? E aí o que acontece? Para você que está me acompanhando aí desde o começo, né? Você sabe o meu estilo de aula, então você sabe que eu sempre faço do zero aqui, vou te dar o material. E aí o que acontece? Para quem ficar aqui comigo até o final dessa aula, dessa live 100, eu vou contar uma coisa, eu vou contar uma oportunidade, eu vou contar uma novidade que teremos aqui no canal. Então aguenta aí até o final da aula, tá certo? Fica comigo até o final da aula, porque a gente vai fazer isso daqui e aí eu vou contar uma novidade aqui que a gente vai ter no final da aula, tá certo? Então, pessoal, o que a gente vai ter na aula de hoje? A gente vai montar aqui do zero, né? Padrãozinho aqui do canal e ele explica. A gente vai montar do zero essa análise aqui e essa tabelinha aqui que é o quê? É uma análise de vendas aqui de várias equipes de vendas, né? Temos 4 equipes de vendas aqui de uma empresa. E a gente quer fazer a análise dessas equipes de quanto que cada equipe vendeu, quanto cada vendedor vendeu, quais são os vendedores com mais sucesso, né, com mais vendas, né, qual foi o volume faturado e tudo mais. Então a gente vai fazer isso do zero. Ah, é muito difícil fazer isso. Não é muito difícil. Você vai acompanhar aqui o passo a passo. Sugestão que eu te dou, tá? Se você tem um monitor só, normalmente a galera tem um monitor só, né? Anota, né? Não tenta fazer junto comigo que talvez você se perca. Então anota, assiste a aula e depois você tenta executar aí com o que você anotou, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Olha só. A gente vai pegar uma tabelinha de dados, ok? Aqui eu estou só exemplificando, colocando aqui o que a gente vai fazer. A gente vai montar essa tabela aqui de dados, onde a gente vai colocar uma meta de vendas aqui para cada pessoa por mês, e aí a gente vai validar se aquele vendedor aqui, né, atingiu a meta ou não para ganhar um bônus
de X%. É assim que funciona essa empresa. Então, essa empresa aqui tem uma meta mensal e se o vendedor atingiu aquela meta mensal, ele ganha um bônus em cima das vendas dele. E aí a gente vai colocar aqui um troféuzinho para cada colaborador que atingiu a meta, vai calcular o bônus, tá certo? Depois disso a gente vai criar várias dinâmicas para fazer as análises que a gente precisa para chegar aqui nos gráficos, onde a gente vai ter aqui o desempenho das equipes, né, do ano de 2021 aqui, né, o evolutivo. A gente vai construir aqui os filtros, né, ou seja, tudo isso daqui está dinâmico. A hora que eu quero analisar aqui a equipe, por exemplo, Águia, a equipe Leão, eu consigo clicar aqui e ir avaliando, inclusive por mês, aqui por período, se eu quiser, para saber como que aquela equipe foi. Aí a gente vai ter outra avaliação que vai ser quem são os top 3 vendedores, por exemplo, né, da equipe Abelha. Aqui, ó. Então eu sei que é o Robert, a Joana e o Ivo, né? Ou da equipe Jaguar, aqui é a Larissa, o Fernando e a Maria, né? E aí a gente vai ter também as vendas por equipe, quem tem a maior quantidade de medalhas. Então a gente vai fazer tudo isso daqui na aula de hoje, tá certo? Então vamos começar. Vamos começar. Como que a gente começa? Primeiro, então vou abrir um arquivo do zero aqui. Então a primeira coisa que a gente faz é manipular, né? Ou manipular, talvez seja uma palavra muito forte, mas é construir ou eu vou deixar manipular mesmo. Manipular os dados, tá certo? Organizar. Organizar é melhor. Organizar os dados. Então, o que acontece? Para criar essa análise, eu tenho o seguinte arquivo aqui. Eu vou até abrir o arquivo aqui. Ó. Tem um arquivo chamado dados. Dados. E aí, é muito comum. Então, já vamos começar a aula aqui. Ó. É muito comum você receber arquivos de algum relatório, de algum sistema, dessa forma aqui. Conta aí para mim nos comentários, no chat, quem é que já recebeu um arquivo Excel que veio dessa forma aqui, ó. Tudo junto numa coluna só, né? Aqui no caso a gente vai ter equipe, colaborador, mês e vendas. E aí tudo separadinho aqui por ponto e vírgula. E aí a gente começa a se bater no Excel para organizar isso. Mas é muito fácil de organizar, tá certo? Então o que acontece? Quando você receber um arquivo assim, ou um arquivo CSV, também pode ser um arquivo CSV, que é também é separado por ponto e vírgula, ou pode ser separado por outro caractere, tá? O separado, eu digo assim, ó, cada informação vem separadinha por um ponto e vírgula, ou por um pipe, né, que é uma barrinha, ou por um hífen, que é um tracinho, ou por outro caractere, pode ser um espaço, pode ser um tab, pode ser várias coisas. E todos eles você vai resolver da mesma maneira. O que você vai fazer? Eu quero que todos esses caras aqui sejam separados em cada coluna, certo? Então eu vou selecionar a coluna A, que é a coluna A que tem todas as minhas informações, tá certo? A gente vai vir aqui na guia dados, tá certo? E aí a gente vai nessa opçãozinha aqui, ó, ferramenta de dados, a gente tem texto para colunas. Se tiver comentário no Instagram, você me avisa que você está acompanhando? Beleza, muito obrigado. Eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai em texto para colunas, tá certo? Texto para colunas. Quando a gente clicar nesse texto para colunas, ele vai abrir essa janelinha aqui para a gente, ó, que vai ser o quê? Ele vai pedir para a gente escolher qual é o tipo de separação que esse arquivo ou que essa coluna tem informações. Então, se você deixar delimitado, é como se todas as informações tivessem a mesma posição, né, de caracteres. Então, como se eu tivesse sempre assim, ó, y traço A, sempre na mesma posição, né? Aí depois XH traço AAB. Então isso pode ser, tá certo? Sempre vai ser 3 letras ou para ser um código, depois mais 3 letras para ser outro código. Então isso é um espaço de largura fixa. Eu estou falando do largura fixa aqui, ó, do largura fixa. Então largura fixa você vai escolher onde é que aquela coluna começa e termina. No nosso caso aqui não é largura fixa, tá? É delimitado. Por quê? Eu vou delimitar um caractere, ou seja, uma letra, um símbolo, ou um asterisco, uma barra, um pipe, um ponto e vírgula, e toda vez que o Excel encontrar esse caractere, esse símbolo, digamos assim, ele vai cortar em colunas. Então a gente vai usar o delimitado. Vamos dar um avançar aqui, avançar, e aí ele vai te perguntar, beleza, é delimitado por qual? Qual é o delimitador? Ou seja, qual é a separação? Então, por padrão, ele vem aqui tabulação, que é o nosso tab aqui do teclado. Então, quando você dá um tab, ele dá um espaço maior, como se fosse um espaço maior, né?
Nesse exemplo aqui, o nosso delimitador é o ponto e vírgula, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, toda vez que eu encontrar ponto e vírgula, eu quero que o Excel coloque para mim outra coluna. Então, eu vou desselecionar aqui ó, a tabulação, né? Não é tabulação, e eu vou marcar ponto e vírgula, é ponto e vírgula. E aí ele já dá uma prévia de como que vai ficar. Ó. Então, vai ficar equipe numa coluna, colaborador em outra, mês em outra e vendas em outra. Ah, Ira, mas o meu não é ponto e vírgula, o meu é, sei lá, arroba. Você vai tirar aqui o ponto e vírgula, vai colocar outros e vai colocar o símbolo que é um arroba. Não sei, pode ser que venha, tá certo? Aí você é que decide. Isso quando o arquivo não vem em TXT. Isso quando o arquivo não vem em TXT. Exatamente, exatamente. Quando o arquivo vem em TXT... Ué, foi você que falou. Quando o arquivo vem em TXT, você pode utilizar a mesma ferramenta, tá certo? É impressionante. Eu tenho a minha fã número 1 aqui do meu lado. Aí o que acontece? Então, beleza. No nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar o ponto e vírgula, tá certo? Ponto e vírgula, ele vai delimitar ali onde é que vai começar cada coluna, começa e termina. Avançar. Aí vem uma outra etapa, etapa 3 de 3, que é o quê? Para a gente selecionar o tipo de dados daquela coluna. Como assim o tipo de dados? Aquela coluna eu tenho uma informação do tipo texto, do tipo data, do tipo número. Então, você consegue ver aqui em cima qual é o tipo de informação que ele está colocando naquela coluna. Então, como eu tenho aqui, ó, equipe, leão, águia, ele colocou, ó, para mim isso daqui é um geral, é um texto, é um textão. Colaborador, ele colocou, colaborador, João, Alberto, Maria, ele colocou como geral também, é o textão. Então, nesse exemplo aqui, é tudo texto, tá certo? Fala João Vitor, fala professor, fala João Vitor. Opa, até baguncei meu mouse aqui. Então, nesse exemplo aqui, a gente não vai mudar nada. O que você pode utilizar, o que você pode encontrar aqui de cenários? Por exemplo, numa coluna que no seu arquivo venha a data, tá certo? Então você não deixa como formato geral. Nesse caso aqui, o meu mês é um texto, tá? Não é uma data, é um texto. Tá escrito janeiro, tá escrito fevereiro, tá escrito março. Não é uma data, por exemplo, 1/1 de 2021. É um texto aqui escrito janeiro, tá bom? Se fosse uma data, eu iria selecionar a minha coluna de data, ia falar que aquela coluna tem a informação do tipo data. E aí eu selecionaria aqui o tipo de data que ele tem. Dia, mês e ano, ou mês, dia, ano, ou ano, mês, dia. E aí você vai conseguindo configurar o seu arquivo, tá certo? Então nesse exemplo aqui a gente vai utilizar tudo como geral. Geral, geral, geral e dar um concluir. Dá um concluir, ele vai separar para a gente aqui as informações em coluna, tá certo? Então o primeiro passo é fazer isso. Separar tudo em coluna para a gente conseguir criar uma tabela do Excel, tá certo? O que é uma tabela do Excel? Uma tabela do Excel não é isso daqui que a gente está vendo, tá? Isso daqui que a gente está vendo aqui, ó, todos esses dados aqui, são dados jogados aqui em um intervalo de células, eu posso chamar isso daqui, intervalo de células. Qual que é a diferença entre uma tabela do Excel e o intervalo de células? Se eu fosse dar um exemplo, eu poderia dar o exemplo da seguinte maneira. Eu acho que eu nunca fui num estádio, mas eu acredito que é dessa forma, tá? Eu vou ser sincero com vocês, esse ponto como é que chama? Hora da sinceridade. Nunca fui num jogo de futebol ao vivo, nunca fui. Nunca fui chegado muito em futebol, só assisti na TV. Mas, quando eu vejo na TV e eu vejo a arquibancada, tem as galera que foi por conta própria e tem a torcida organizada. Tá certo? Então, é mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer. Eu acho que a gente pode fazer, não sei, né? Porque como eu não fui, mas eu acho que a gente pode fazer. Uma tabela para Excel é como se fosse uma torcida organizada. Então, tá todo mundo ali juntinho, cada um sabe o seu papel, todo mundo sabe a hora que tem que levantar a plaquinha lá e tudo mais, tá certo? Se não for a torcida organizada, aí é a galera que foi por conta própria. Então, essa daqui é a galera por conta própria. E como que eu faço para transformar isso, tipo, numa torcida organizada? A gente vai selecionar aqui os nossos dados. Então, eu posso selecionar aqui... usando o atalho aqui do teclado, né? Ctrl, Shift, espaço, tudo junto. Olha só, ele já vai selecionar todo mundo. Como que eu fiz isso? Vou lá. Selecionei aqui a primeira célula, Ctrl, Shift, espaço. Ele vai ampliar a seleção tanto para a direita aqui, né? Tanto para as colunas, quanto para baixo, tá bom? Ele vai selecionar todo mundo. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui na minha guia de página inicial e a gente vai nesse grupo aqui, ó, de estilos e vamos formatar como tabela. Formatar como tabela. Então é nesse botãozinho aqui que a gente transforma um intervalo de células qualquer em uma tabela do Excel, tá certo? Então é isso daqui que você precisa fazer.
Você precisa pegar um estilo específico? Não, você pode pegar o estilo que você quiser. Pode ser laranja, azul, amarelo, verde, tanto faz o estilo. A cor não importa. O importante é o que essa funcionalidade vai fazer, que vai transformar essa galera aqui em tabela. Então eu vou pegar esse verde estilo não sei qual ali, que eu sempre pego, normalmente, aquele verde ali. Aí ele vai te perguntar, ele vai te marcar, né, aqui. A minha tabela tem cabeçalhos? Tem, né? Ele já identificou, porque a primeira informação aqui, a primeira linha, são os cabeçalhos da minha tabela, tá bom? Se não tiver marcado, marca, porque essa galera aqui são os cabeçalhos. Equipe é o cabeçalho, colaborador, mês, vendas é o cabeçalho, tá certo? Então deixa marcado e dá um ok. Aí você vai ver que ele pintou diferentinho, beleza, a cor pouco importa. Mas o que acontece? Ele abriu para a gente ó, uma outra guia chamada Design da Tabela. Então agora eu sei que realmente, de fato, essa galera aqui é uma tabela do Excel. Tanto é que ele dá um nome para todo mundo aqui. Então ele deu o nome aqui de tabela 1. Por quê? Porque nesse arquivo aqui não tinha nenhuma tabela, então a primeira que eu criei ele deu tabela 1. Quando a gente criar outra, ele vai dar tabela 2, tabela 3. Mas eu posso renomear essa tabela aqui para o nome que eu quiser. Então eu vou chamar essa tabela aqui de TB Vendas. Vendas. TB Vendas. Por que TB Vendas? Eu gosto de colocar TB na frente das minhas tabelas para eu identificar que aquilo é uma tabela, tá bom? É uma abreviação de tabela. Você pode colocar tabela, não tem problema. Eu uso TB underline, e o que essa tabela tem de informação. Então aqui eu tenho as informações de vendas, então a minha tabela vai se chamar TB Vendas. E aí eu sei que aqui eu estou falando da minha tabela de vendas, tá certo? E dou um Enter. Beleza, então nossa tabela chama TB Vendas, tá certo? Aí o que acontece? Aí você vai falar assim, não, beleza, mas aqui eu tenho só as vendas e eu preciso saber, lembra lá do nosso exemplo? Eu preciso saber aqui se ele atingiu a meta, então eu preciso definir uma meta e saber o bônus desse cara. E isso não está no arquivo, isso é conta que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai fazer algumas manipulações aqui de dados. Então o que acontece? Para ficar igual ao meu exemplo, eu vou incluir uma linha aqui, algumas linhas aqui em cima da nossa tabela aqui, tá bom? Vou aqui ó, com o botão direito na linha 1, vou inserir o quê? Umas 4 linhas ali, acho. 4 linhas, tá bom. Só para dar um espacinho. Por quê? Porque eu vou definir junto com vocês aqui uma meta de vendas, né, mensal, porque cada linha é um mês ali, cada linha é um mês de um colaborador, tá certo? E aí, caso esse colaborador atinja essa meta mensal, a gente vai definir aqui também do lado um bônus, né, baseado nas vendas que ele fez. Então, o que acontece? Vamos definir um número aqui. Deixa eu só aumentar a fonte para a gente conseguir enxergar o que eu estou fazendo aqui. Um número para ser a meta de vendas mensal. No meu exemplo, eu usei 8.000. Então, vou utilizar 8.000 para a gente até seguir os mesmos números, tá certo? Então, vamos colocar aqui 8.000 na minha célula, que é 8.000. Essa vai ser a nossa meta mensal de vendas. E o bônus, quando ele atingir essa meta, a gente vai dar um bônus de 10% para o vendedor, tá certo? 10%. Aí, a gente vai só formatar essas células aqui. Então, como que você pode formatar? Você pode pegar, por exemplo, a mesma formatação que você pegou da sua tabela. Então, por exemplo, minha tabela está aqui no cabeçalho na linha 5, né? Eu vou selecionar aqui a célula A5, por exemplo. Vou aqui ó, no pincel de formatação, dou um duplo clique, ó, duplo clique. Aí, agora, toda vez que eu clicar em alguma célula, ele vai copiar aquela formatação para a célula que eu copiar. Então, eu vou copiar para a célula A1, meta de vendas mensal, e para a célula C1, que é o bônus, tá certo? Então, para esses dois. Copiei tudo que eu queria, dou um ESC, ele saiu desse modo de copiar. E aí eu vou copiar também, ó, esse cinzinha aqui, ó, para a minha célula B1 e D1. Então, vou de novo aqui, ó, duplo clique no pincel de formatação, né, selecionando a célula A6, por exemplo. Clico em B1 e clico em D1. Pronto. Ele vai mudar a formatação, porque ele copia tudo, tá? Ele copia a formatação, o fundo, a cor, a borda, ele copia todo o formato. E agora eu vou formatar os números, tá bom? Então, 8.000 é dinheiro. Então, dinheiro a gente normalmente deixa aqui, ó, para facilitar, no formato contabilização, tá certo? Então, ao invés de ficar geral aqui, a gente clica nesse moedinho aqui, ó, no formato de número de contabilização. Então, a minha meta é formato de número de contabilização. E o bônus da célula B1 aqui é no formato de percentual. Então, vou colocar aqui estilo de porcentagem, tá certo? Aí 10%.
Eu vou colocar também o formato de contabilização para todas as minhas vendas. Então, eu vou selecionar qualquer uma célula aqui de vendas e vou apertar Ctrl espaço no teclado. Ctrl espaço, ele vai expandir a sua seleção para a coluna inteira. Então, eu estou em qualquer lugar aqui na minha venda, né, na minha coluna de vendas, Ctrl espaço, ele expande a sua seleção para toda a coluna. E aí a gente vai mudar por formato de contabilização. Contabilização está aqui na guia página inicial, ali no campinho número aqui, né? Eu vou só aumentar essa coluna porque ele ficou hashtag, hashtag, hashtag lá, porque não tem espaço para ele mostrar o número. Então, só redimensiona aqui a coluna, ou dá um duplo clique aqui, ó, entre a coluna aqui, que ele já vai ajustar automaticamente. Então, beleza. Temos as informações aqui de meta mensal e de bônus. Agora eu preciso saber se esse cara atingiu a meta ou não para dar o quê? Um troféu para ele. Lembra aqui do nosso exemplo? Para dar um troféu. E aí o que acontece? Então eu vou criar mais uma coluna aqui, chamada meta, né? Se ele bateu a meta ou não, certo? Criei mais uma coluna meta. E aí a gente vai utilizar uma das funções que vão estar aí presentes diariamente no seu dia a dia, é ótimo, né? Diariamente no seu dia a dia. Fica com essa, então. Que é o quê? A função C, que faz o quê? Uma validação. Se isso, então isso, se aquilo, então aquilo. Então, se acontecer alguma coisa, ou se alguma coisa for verdade, eu vou fazer A. Se não for verdade, eu vou fazer B, tá certo? Então, a gente vai utilizar a função C. Coloca lá, igual a C, abre parênteses. Boa noite, Ricardo Tramontim. Boa noite. Eu vou até colocar aqui no YouTube. Pronto. Boa noite, boa noite. Então, C. Qual é a validação que eu tenho que fazer? A validação que eu tenho que fazer é o seguinte. Se o valor da venda que ele fez aqui em janeiro, por exemplo, né? Se o valor da venda que ele fez nessa linha for maior do que a minha maior ou igual, né? Que a minha meta estipulada ali de 8.000, que é na célula B1, eu preciso dar um troféu para ele, senão ele não ganha nada. Então, como que vai ficar a sintaxe aqui da função? Igual, se o meu campo de vendas aqui, né, o arroba vendas, o meu campo de vendas, o valor que tem no meu campo de vendas, for maior ou igual do que a minha célula B1, só que tem um detalhe, a minha célula B1, a hora que eu arrastar para baixo, ela vai ficar B2, B3, B4, isso não pode acontecer. Então, vou fixar esse B1, vou fixar essa referência, né, para as funções aqui de baixo. Como que a gente fixa essa referência? Seleciona aqui o B1 e aperta F4 no teclado aqui, ó, F4 no teclado, ele vai colocar os cifrões aqui, ó, tanto na frente da coluna quanto na frente da linha. Então, os cifrões significa que por mais que eu arraste para baixo a minha função, essa referência de B1 vai se manter ali no lugarzinho, tá certo? Então, minha sintaxe por enquanto ficou assim, ó. Se o que eu tenho aqui no meu campo de vendas for maior ou igual do que o que eu tenho na minha célula B1, que sempre vai ser a minha célula B1, então, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o então, né? Ponto e vírgula. Então, preciso dar um troféu para esse cara. E como é que eu coloco um troféu aqui na minha célula? Para quem tem a versão Windows 10 aí, você já pode utilizar um comandinho que se chama o emoji, né? Para colocar emoji. Ou emoji. Emoji ou emoji? Não sei. Que é o quê? Você vai... É um texto, tá? A carinha que você for colocar, o símbolo que você for colocar é um símbolo. Então, você vai abrir aspas, porque é um texto, tá certo? Aí você vai apertar Windows ponto no seu teclado. Windows ponto. Ele vai abrir para você essa janelinha aqui de emojis, de símbolos, tá certo? Isso para quem tem a versão do Windows 10, tá bom? Para quem não tem, segura aqui que a gente já vai fazer diferente. Então, olha só. Aí você vai colocar aqui, ó, troféu, vai escrever troféu e ele vai filtrar para você os símbolos. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, Windows P, balança, posso colocar mulher, eu posso ir pesquisando vários símbolos aqui. Então, eu vou pesquisar troféu, troféu, agora sim. Eu vou clicar no troféuzinho aqui. A hora que eu clico, ele já vai trocar o meu texto para o símbolo do troféuzinho, tá certo? Isso é um texto, ok? Esse troféuzinho é um texto. Então, fecho aspas. Ok? Então, como que ficou aqui? Se as vendas, minhas vendas aqui, forem maior ou igual que 8.000, né, no caso, que é a célula que está lá em B1, que é o valor que está lá em B1, então eu ganho um troféu. Se não, ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula é tipo, então, se não. Se não, se for falso isso, então eu não quero nada, não vou mostrar nada. Abre aspas, fecha aspas, tá certo? E é um textinho sem nada, tá bom? Então, ficou assim, ó. Se vendas for maior do que está lá em B1,
você vai ganhar um troféu. Se não, você não vai ganhar nada. É isso. E dá um Enter. Dá um Enter. Aqui ele não colocou nada porque as vendas não atingiram, né, 8 mil. Mas aí a gente vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó. Substituir todas as células nessa coluna com esta fórmula. Ou seja, vou mandar para todo mundo, né? Mandar essa função para todo mundo. Então, olha só, aqui ele já coloca aqui o troféuzinho para quem atingiu a meta ou não. Então, esse cara maior que 8 mil, 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 esse cara maior que 8 mil. Tá certo? Beleza, isso para quem tem a versão Windows 10. Para quem não tem, coloca aqui um sim e um não, tá bom? Vai ter que ficar mais simples para você. Mas a lógica é a mesma. Então, por exemplo, se vendas for maior que B1, sim, né? Atingiu a meta, sim. Se não, não, deixa sem nada. Então, para quem não tem a versão Windows 10, aqui vai ficar assim, ó, sim e nada, tá certo? Ou você pode usar o WebDings. Pode usar o WebDings, mas daí é outra formiga, como diriam. Então, você consegue também, tá bom, então eu vou falar, tá bom. Então, o que acontece? Vou deixar vocês curiosos. Para quem não tem a versão Windows 10 dos emoji aqui, depois, não agora, depois você vai no meu canal e vai procurar uma aula chamada Wingdings, que é ensinando como usar a fonte Wingdings, que aí pode ser em qualquer versão do Windows, mas o Excel tem a fonte Wingdings, que também tem símbolos, tá bom? Mas isso para depois, fica para depois. Por enquanto, escreve sim, não, se você não tem os emojis. Beleza. A gente sabe da meta, tá certo? E agora, como que eu calculo o bônus? Então, vamos colocar aqui mais uma coluna, bônus. Então, meu bônus vai ser 10% em cima das vendas para quem atingiu a meta. Então, eu vou fazer a mesma validação aqui, ó, igual se o meu campo vendas for maior ou igual do que eu tenho aqui na minha célula B1, eu vou apertar F4 aqui para fixar o B1, né? Cifrão B, cifrão 1, ponto e vírgula. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer o valor das minhas vendas vezes o valor do meu bônus que está aqui na célula D1. Mas eu preciso fixar essa referência para eu arrastar para baixo também. Então, D1, aperta F4 no teclado para ele fixar ali, ó, colocar cifrão desse, cifrão 1, tá certo? Então, se for maior que a minha meta, né, maior ou igual que a minha meta, eu vou ganhar 10%. Se não, eu não ganho nada. Então, abre aspas, fecha aspas. Abre aspas, fecha aspas, porque eu não ganho nada, tá bom? Eu só ganho bônus se eu atingir a minha meta de vendas. Dou um Enter. E aí a gente vai nesse botãozinho aqui, ó, opções de autocorreção, substituir todas as células com essa fórmula. E aí ele já vai fazer para todo mundo. Olha só está no formato geral ainda, a gente já vai colocar no formato contabilização. Então, para quem ganhou meta, ele já calcula o bônus. E é isso que a gente queria chegar, esse é o resultado, tá certo? Então, vou selecionar todo mundo aqui do bônus agora, como? Pego qualquer um aqui, Ctrl espaço no teclado, Ctrl espaço. E eu vou deixar no formato de contabilização. E agora sim, a gente chegou com todas as informações aqui da nossa tabela. Aí, o que acontece? Para ficar mais fácil ainda de identificar quem ganhou ou não a meta, eu estou utilizando aqui no meu exemplo a formatação condicional. Então, olha só, as linhas que estão pintadas significa que são as pessoas que ganharam o bônus naquela linha, né, naquele mês e tal. Então, como que a gente faz isso? Utilizando a formatação condicional. A gente vai utilizar isso aqui na nossa tabela. Então, o que você precisa saber para usar a formatação condicional? Primeiro, o que é que você quer pintar? O que é que você quer destacar? O que é que você quer formatar? Então, por exemplo, tem gente que ia preferir, por exemplo, pintar só a coluna meta, né? Formatar só a coluna meta. Eu, particularmente, acho mais legal pintar a linha inteira. Então, você precisa saber disso para você começar a sua formatação. Primeiro, o que é que você vai formatar? É só a coluna ou é a tabela inteira, né? Ou é a linha inteira? Então, no nosso exemplo aqui, eu vou ensinar como que você faz a linha inteira. Então, a linha inteira, você vai fazer o seguinte, selecionar todo mundo, lembra do atalho para selecionar todo mundo, né? Ctrl, Shift, espaço. Seleciona todo mundo da sua tabela, a linha inteira, de todas as linhas, ok? Selecionou todo mundo, a gente vai nesse menu aqui, ó, formatação condicional, e aí a gente vai criar uma nova regra, tá certo? O que significa essa nova regra? Essa nova regra vai significar o seguinte, a gente tem várias opções para utilizar numa nova regra de formatação condicional. A opção que a gente vai utilizar é essa última aqui. Por quê?
Eu sempre digo aqui no canal que se você sabe utilizar essa última opção, você sabe fazer todas as formatações condicionais, porque você entendeu a lógica de como que a formatação condicional funciona. Então, o que essa última opção diz? Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Significa que, dependendo do resultado da fórmula que a gente colocar nesse quadradinho aqui, se essa fórmula der verdadeiro, o Excel vai formatar do jeito que a gente quiser, né? Que a gente vai clicar aqui e vai formatar do jeito que a gente quiser. Se der falso, ele não vai fazer nada. Então a gente precisa entender como que a gente constrói uma fórmula para que aqui só dê verdadeiro nas linhas que a gente quer formatar. Então eu só quero formatar as linhas que tiverem meta batida. Então como que eu vou fazer isso? A minha meta aqui, ó, a minha informação de meta, deixa eu arrastar a coluninha para cá. O quadradinho para cá. Está na coluna E. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, com todo mundo selecionado, vou fazer o seguinte, igual, cifrão E, porque a minha coluna não muda, a minha coluna não vai mudar, é sempre a coluna E que eu estou validando. Coluna E, onde que começa a minha tabela? 6, E6. E6, isso daqui é um cifrão, tá? Não é um S não, é um cifrão E6. Então, minha coluna E é fixa e começa na linha 6. Então, cifrão E6 é igual... abre aspas, né, porque é o texto que eu vou validar, e eu vou colocar o troféuzinho. Se eu falar, se o Excel achar o troféuzinho, né, na linha E6, ele vai formatar. Então, como que eu coloco o troféuzinho? Windows ponto, escrevo troféu e seleciono o troféu aqui, troféu. Opa, meu mouse bagunçou aqui. Windows ponto, troféu, aqui, troféu. Então, ficou assim, ó. Deixa eu fechar aqui agora. E fecha aspas. Então, se esse, não é C, né, é igual cifrão E6 igual a troféu. Isso daqui só vai dar verdadeiro quando ele tiver troféu na linha 6. E aí a gente selecionou todo mundo. A linha 7 ele vai fazer para o E7. A linha 8 ele vai fazer para o E8, tá bom? E a coluna A? A coluna A ele também vai fazer referente à coluna E, porque a gente está travando aqui a coluna E, cifrão E. Então não importa se é a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, todas elas vão validar a coluna E, né? E também a linha que ela tá. Então, E6, E7, E8, E9, E10 e assim por diante. Então, ele só vai dar verdadeiro nas linhas que tiverem o troféu. Essa que é a ideia. Isso daqui que é a nossa fórmula. Então, quando ele achar isso daqui verdadeiro, a gente vai clicar aqui em formatar, né? Vai clicar em formatar e vai escolher um formato. Então, vou pegar o preenchimento aqui, vou pintar a linha inteira de, sei lá, vou pegar uma cor aqui, ó, verde, desse verde aqui. Isso aí, você vai escolher, tá certo? E dá um OK, e dá um OK. Pronto, a nossa formatação condicional está feita. Por que ele não pegou aqui a linha 7? Vamos já validar. Ou é o meu monitor que está bagunçado? Não, ele não pegou, né? Não pegou. Então vamos validar. Ao vivo tem dessas coisas, né? Vamos validar. Vou selecionar todo mundo de novo. Ctrl Shift espaço. Vou lá em formatação condicional, gerenciar regras. E aí eu vou pegar aqui, ó, a minha regra aplica-se de A6 até F449, tá certo? Porque é a minha tabela inteira, tá certo? Então é todo aquele intervalo. E eu vou... já descobri por quê, ó. Aqui ele ficou E4, não sei por quê. Então vou dar um duplo clique aqui, ó, nessa regra. Eu não sei por quê, mas eu coloquei E6 aqui, né? E ele ficou E4, ó. É E6, porque a nossa tabela começa em E6. E6 igual a troféuzinho. Dá um OK e dá um aplicar. Agora sim, eu tinha feito alguma coisa errada ali. Então ficou E6, cifrão E6 igual a troféuzinho, pinta de verde, pinta de amarelo, pinta da cor que você quiser, tá certo? E aí pronto, a gente tem a nossa formatação condicional feita para a linha inteira. Se eu quisesse, ou se você quisesse fazer só para uma coluna, como que você faria? Seleciona todo mundo de novo, Ctrl Shift espaço. Vai lá em formatação condicional, gerenciar regras. E aí você vai ter a regra aqui, ó. Ela se aplica a todas essas colunas aqui, ó. A gente pegou de A a F. Então, se você quiser só para a coluna F, troca aqui o A por F, né? F6. Ou se você quiser só a coluna da meta, vai ser E6. Então, você pode escolher para quais células, quais colunas essa regra aqui se aplica, tá certo? Maravilha! Agora, pessoal, a gente está finalizando a primeira etapa aqui da nossa aula, que é o quê? A formatação, a manutenção, a manipulação dos dados. Agora a gente tem todos os dados necessários para a gente começar a criar aqui as nossas análises aqui, ó, de dashboard, para fazer o nosso dashboard.
Então, o que que acontece? Dashboard, vamos falar bonitinho, dashboard, ok? Dashboard. Então, o que que acontece? Agora, a gente precisa começar a criar o que eu chamo de inteligência do nosso dashboard, ou seja, as dinâmicas, porque são as tabelas dinâmicas, as dinâmicas que vão definir os nossos gráficos, que vão montar os nossos gráficos. Então, agora a gente vai para a etapa 2 da construção de um dashboard, que eu digo que é a elaboração da construção da inteligência do nosso dashboard. A inteligência do nosso dashboard vão ser várias dinâmicas, tá bom? Cada dinâmica vai ser referente a uma análise que a gente quer fazer. Então, por exemplo, eu vou criar aqui o gráfico, por exemplo, de desempenho total das equipes, onde eu tenho aqui a somatória das vendas, né? Distribuída aí no período, né? No ano. Então, como que a gente faz isso? A gente vai montar uma dinâmica. Então, vou selecionar a minha tabela aqui, vou lá em inserir, na guia inserir aqui em cima, vou colocar aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Aí ele vai abrir essa janelinha. Então ele está dizendo assim, ó, a minha fonte de dados é a nossa TB Vendas que a gente fez, lembra que é essa tabelinha aqui? E eu vou inserir essa tabela dinâmica numa nova planilha, numa nova aba ali embaixo. E beleza, manda ok, é isso, não vamos fazer nada aqui, só dá um ok. Inserir tabela dinâmica, ok. Ele criou pra gente aqui, ó, uma tabela dinâmica. No meu caso, que ele criou a tabela dinâmica 7, porque eu já tenho outros arquivos abertos aqui, então ele criou a tabela dinâmica 7. Você provavelmente vai ter que começar aqui com tabela dinâmica 1, tá bom? Não tem problema, ele vai sempre incrementando. E aí a gente vai construir, a gente vai manipular esses campos aqui da nossa tabela para que a gente consiga ter a análise ali por período. Então o que acontece? Vamos analisar esse gráfico aqui. Eu tenho duas informações, né? Eu tenho quanto que foi vendido, tá bom? Soma de vendas pelo período. Então, em janeiro eu vendi tanto, em fevereiro eu vendi tanto, em março eu vendi tanto. Então, eu só tenho duas informações aqui que eu preciso colocar na minha tabela dinâmica. É o período, que está aqui ó, em mês. Então, eu vou abrir por mês, ou seja, eu vou colocar mês aqui ó, no meu campo. Eu vou clicar em arrastar de mês aqui. Deixa eu me colocar do outro lado aqui. Esqueci o atalho. Y, pronto, obrigado. Eu vou clicar aqui ó, no campo mês e vou arrastar aqui para o quadrante de linhas. O que ele vai fazer na minha tabela dinâmica? Vai colocar todos os meses em linhas. E até aqui, beleza, parece que ele não fez nada, né? Mas ele fez. Ele já está colocando aqui em linhas os nossos meses. Por quê? Agora eu consigo usar esse quadrante de valores aqui, que é o quadrante onde a gente faz as contas, com a informação que eu quero. Que é o quê? Vendas. Eu quero um total de vendas. Então, quando eu arrastar aqui, ó, vendas para o quadrante de valores, ele automaticamente vai fazer a soma de vendas. Opa, fica em algum lugar que ele mudou de arquivo. Ele vai fazer a soma das vendas daquele período, de janeiro, fevereiro, março, abril. Então, ele já fez para mim todo esse agrupamento. Você não precisa se preocupar com nada, já está pronto. Tá bom? Então, para o primeiro gráfico, as informações são essas. A gente não precisa fazer muita coisa a mais que não. É isso. O que a gente pode fazer? Formatar o número para ficar mais apresentável, né? E só. É isso. Dessa tabela dinâmica que é isso. Não tem muito o que fazer. O que é boa prática você fazer que no final do dashboard ali você vai entender. Clica aqui ó, em análise da tabela de tabela dinâmica e lá no nome que eu falei para você, ó, tabela dinâmica 1, 2, 3, 4, renomeia. Eu utilizo esse padrão aqui, ó, DIN, de dinâmica, DIN, DIN, de dinâmica, só para eu lembrar que é dinâmica. E o que essa dinâmica está fazendo? Então aqui ó, eu vou chamar de dinâmica evolução do período. Ou como que eu chamei ali no exemplo? Resultado do período. Resultado do período. Você vai dar um nome. Resultado do período. Um nome que lembre o que essa tabela dinâmica tem calculado. Tá certo? Então, DIN, resultado do período, que é do ano inteiro aqui, tá? De todos os meses. Beleza. Agora, como que a gente faz para formatar esse número aqui? Você pode vir aqui direto na setinha aqui, ó, do campo soma de vendas, por exemplo. Tem uma setinha aqui. E aí a gente vai nas configurações de campo de valor. Aqui, ó, configurações de campo de valor. Ele vai abrir a janelinha aqui ó, de configurações do campo de valor e a gente vai nessa opção aqui, ó, formato do número. E a gente vai escolher aqui, ó, contábil, que é o formato de contabilização. Ou, agora eu vou dar uma dica bastante legal. Existem aqui os formatos personalizados que a gente pode utilizar, e eu gosto de utilizar bastante um formato específico. É o quê? Ó, deleta tudo isso daqui, não tem problema, deleta tudo. E aí, o que a gente colocar aqui nesse formato personalizado, é o que vai sair lá no número. Então, eu gosto de fazer o seguinte.
eu gosto de dividir esse número por 1000 aqui, ó, no formato, para colocar a letra K na frente, principalmente quando a gente trabalha com números grandes, né? Então, 300 mil, 400 mil, 500 mil, então eu não deixo 500, 000, eu deixo 500, K, né? Você já deve ter visto também isso em várias apresentações, em vários números. Então, como que a gente coloca isso aqui automaticamente? Você vai colocar um RS, né, de R cifrão, é só título. Aí você vai colocar 0, significa que é um número ali para o Excel, vírgula 0, significa que eu vou ter sempre uma casa decimal, e aí eu vou deixar um ponto. Esse ponto aqui, ó, nesse local aqui, né, depois do zero, significa que ele vai dividir o resultado dele por 1000, tá bom? Cada ponto que você colocar, ele divide por 1000. Então, se eu colocar 2 pontos, eu dividi por 1 milhão. Então, se você trabalha com números muito grandes, 2 milhões, 3 milhões, 450 milhões, você pode utilizar 2 pontos. Então, olha só, vou até fazer aqui, ó, dar um deletar aqui, ó, deleta o ponto, ele tá lá, ó, 288.707. Vou colocar o ponto, ele vira 288,7, tá certo? Então, dividir por 1000, agora eu vou colocar a letra K na frente. Letra K. De K de quê? De K de 1000, tá bom? Aí, se eu quisesse colocar M, você pode colocar entre aspas qualquer texto aqui, o que você quiser. Entre aspas, M, fecha aspas, né? Entre aspas, minha moeda. Você pode colocar o texto que você quiser, tá certo? Eu costumo utilizar o K aqui na frente. Então, vou deixar entre aspas, K. Aqui, ó, pronto. E aí, olha só que legal. Vou dar um OK e vou dar um OK. Agora, os meus números aqui estão todos formatados desse jeitinho aqui, ó. 288,7 mil, né? Então, seriam 288.700, né? Lendo, né? 268.700, 266.100. É mais fácil a leitura. Eu gosto de deixar dessa forma, tá bom? Aí você fica a seu critério se você quer deixar ou não. Beleza. Então, fizemos a primeira inteligência aqui do nosso dashboard. O que acontece aqui, ó? Ele criou essa planilha 1, que é onde a gente está deixando todas as dinâmicas. Então, eu vou chamar essa planilha 1 aqui, essa aba 1, de dinâmicas. Dinâmicas, tá certo? Dinâmicas. Se quiser deixar até com acento, ó. Dinâmicas. Eita, Nossa, dinâmicas. Agora sim, bora. Maravilha. Agora, a gente pode começar a criar os nossos gráficos, né? Para ir lá para o nosso dashboard. Então, eu vou, dentro dessa tabela dinâmica, eu vou inserir agora um gráfico de linhas, para fazer igual ao meu exemplo lá, ó, gráfico de linhas, pode ser linha 2D, tá certo? E aí, a gente vai formatar esse gráfico, começar a formatar. Então, o que acontece? Vamos criar aqui uma nova planilha, aqui, ó, uma nova planilha, e essa planilha vai ser o nosso dashboard. Então, ao invés de planilha 2, eu vou chamar de dashboard. Dashboard. E aqui é onde vão ficar todos os nossos gráficos. Então, eu já vou pegar esse gráfico que a gente criou aqui, ó, vou dar um Ctrl X nele, Ctrl X para recortar, né? Recortar. E vou lá no dashboard e colo aqui, porque daí eu já começo a visualizar onde é que ele vai ficar, mais ou menos, tá certo? E aí, o que acontece? Vamos dar uma olhada no meu exemplo aqui. Deixa eu fechar esse arquivo que eu não estou usando. Esse daqui, pronto. Então, ele está bem esticadão aqui, ó, no meio da minha tela, tá certo? Então, vou deixar bastante semelhante aqui ao meu exemplo. Deixa eu até pegar a quantidade de zoom aqui. 145% de zoom. Vou deixar até bem igual. Então, eu estou usando esse zoom. Ele está mais ou menos aqui, ó, nessa posição, aqui, nessa dimensão, tá certo? Aí você vai fazer a dimensão do seu dashboard, tá? As colunas que estão aparecendo aqui para mim, provavelmente não são as mesmas que estão aparecendo para você, tá bom? Isso varia de monitor para monitor. Então, meu conselho, veja um espaço ok, digamos assim, onde vão caber todos os seus gráficos, né? Pode trabalhar com zoom? Pode, não tem problema, tá bom? Mas tenta não passar, por exemplo, aqui no meu caso da coluna T. Se eu vou trabalhar com essa tela, eu não posso não posso passar os meus gráficos aqui da coluna T, tá bom? Nesse caso, eu sei que esse tamanho tá bom porque eu já fiz aqui o meu exemplo, tá bom? Mas aí você pode ir explorando conforme o tempo aí, qual que é o tamanho ideal. Então, como que eu fiz para chegar nesse resultado aqui de gráfico, tá bom? Os valores já são os mesmos. Agora a gente vai trabalhar na formatação desse gráfico. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu faço. Esses botões que ele cria aqui, ó, quando a gente cria um gráfico a partir de uma tabela dinâmica, eu tiro. Já tiro aqui já. Então, botão direito nesses botões, ocultar todos os botões de campo no gráfico.
já fica mais clean, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu vou deletar o eixo aqui vertical, porque a gente vai colocar os rótulos em cima dos marcadores aqui, né? Então aqui vai ter um rótulo, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. Então vou deletar. Essas linhas de grade aqui do gráfico também vou deletar, vou deixar bem limpo, tá bom? A legenda aqui nesse caso também vou deletar. Por quê? Porque eu só tenho uma linha. Eu não preciso... o título do meu gráfico já vai dizer o que é aquele número. Não preciso de legenda aqui. Eu preciso de legenda quando eu tenho várias linhas, várias colunas para saber o que é cada coisa. Nesse caso aqui eu não preciso, então vou deletar também. O título, beleza, vai ficar aí, depois a gente formata. E as linhas de grade da planilha aqui, ó, eu também já vou tirar para ficar bem limpo mesmo. Então vou aqui ó, na guia exibir aqui em cima, né, do Excel. Linhas de grade, desmarca, pronto. Tá? Já está tudo limpo. Agora, como que a gente chega nesse formatinho aqui? O que acontece? Coisas que a gente tem, elementos que a gente tem aqui. A linha, ela está pontilhada. A linha, ela está suavizada, ou seja, ela não está fazendo aquela pico, pode ser. É que aqui também pode ser um pico, né? Mas eu ia falar o ângulo de 90 graus, mas pode ser outro ângulo também. Mas não está fazendo aquele ângulo bem retinho, assim, sabe? Não está fazendo aquela ponta de triângulo. Ela está suavizada, tá certo? A gente tem os marcadores aqui, ó, bolinhas de marcadores e os rótulos aqui em cima. Então a gente vai fazer isso aqui no nosso gráfico. Como que a gente vai fazer? Vou selecionar a linha que eu tenho aqui, que é a única linha que eu tenho dessa série. Botão direito, formatar série de dados. E aí ele vai abrir essa janelinha aqui. A gente vai trabalhar dentro dessa opção aqui de linha de preenchimento. Certo? Aí o que acontece? A gente vai utilizar uma linha sólida. Então vou marcar aqui, ó, linha sólida, tá certo? Aí a gente vai escolher a cor dessa linha. E aí, ponto importante, tá? Como que eu cheguei nessa cor aqui? Ah, é porque eu sou um designer, não sei das quantas? Não, tá? O que eu faço quando eu estou criando os meus materiais? Se eu não tenho nada, nenhuma paleta de cores definida aí da empresa, eu pego normalmente desse site, que eu vou fazer propaganda desse site, é gratuito, mas... Então, olha só, eu pego normalmente esse site aqui, ó, colors.co. Como que funciona? E essa foi a paleta que eu utilizei para esse exemplo, inclusive, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou ser legal com vocês. Eu acho que eu deixei salvo aqui, ó. Cadê? Aqui mesmo, colors.com. Vou passar no chat para quem quiser abrir exatamente essa paleta de cores aqui. Então, cadê o chat? Ó, vou deixar no chat, tá bom? Essa foi a paleta de cores que eu usei. Como que funciona esse site? Você simplesmente... Vou até abrir aqui o outro. Você simplesmente vai apertando aqui, ó, espaço, ele vai fazendo paletas de cores aleatórias. E, teoricamente, essas paletas de cores têm um estudo que essas cores combinam entre si, tal. Então, assim, eu não sei de nada de design, mas quando eu vou fazer algum material, eu pego uma paleta de cor que eu acho bonita aqui, ó, gostei dessa, eu até gostei dessa, gostei mais do que a que eu utilizei, tá bom? É aleatório. Eu uso essas cores aqui. Então, esses códigos que aparecem aqui são as cores específicas com essa tonalidade, tá bom? É um código do computador ali que o computador entende exatamente essa cor. Então, se você utilizar esse código, eu vou te ensinar ali, vai sair exatamente a cor que você quiser, que é a cor que você tá vendo aqui no caso, tá certo? Então, beleza. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer fazendo junto aqui com essa tonalidade aqui para vocês. Então, olha só. Nosso exemplo vai usar essa paleta de cores. Não, eu já passei para vocês. Vou passar as duas, pronto. Vou passar as duas, aí você escolhe qual que você vai utilizar. Cadê o meu chat? Chat aqui. Ok, pronto. Tá aqui a outra paleta de cores. Olha só. Vamos lá no nosso gráfico. Vamos supor que eu quero utilizar esse azul. Esse azul, né? Esse azul. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui, ó. Copy Hex, aqui, ó. Esse botãozinho de copiar. Ou eu posso selecionar aqui, copiar, não tem problema. Selecione, copia, tá bom? Copie. Aí eu vou aqui na minha linha, beleza? Eu quero usar aquele azul que eu copiei lá. Então, eu vou na minha linha. Lá nas opções aqui, ó, de preenchimento, linha sólida. Eu vou pegar aqui, ó, o preenchimento. Vou em mais cores aqui, ó. Na cor da linha, mais cores. E aí, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Personalizar. Aqui, se tiver padrão, você coloca aqui personalizar. Tem esse tal de código hex aqui, que é o código daquela cor lá que eu falei que é o código que todo computador vai entender. Vou colar aqui e essa linha vai virar o azul que eu estou vendo ali no outro monitor, tá certo? É assim que funciona esse código aqui de cor. Então a cor eu vou utilizar essa ali, tá certo? Daquela paleta. Aí o que acontece? Vou agora deixar essa linha suavizada, ou seja, não vai ficar mais reta, que vai ficar com as curvas. Então, aqui na opção de preenchimento ainda, a gente tem lá embaixo um campinho chamado linha suavizada. Eu vou marcar ele aqui, ó. Marquei.
Pronto. Ele já vira automaticamente com as curvinhas ali. Outra coisa que a gente tem no nosso exemplo é o quê? A linha pontilhada. Então, aqui ó, no tipo de traço, eu posso ter o traço contínuo, que é esse que está, mas eu posso escolher aqui, ó, pontilhado, tracejado, traço com ponto. Você vai escolher aqui qual que você quer, tá bom? No meu exemplo, eu deixei esse, eu acho que foi esse tracejado aqui, ó, tá certo? Então, eu tenho a linha, tá bom? A linha tá ali. Agora eu tenho os marcadores. Como que eu coloco marcadores? Seleciono a linha de novo, vou lá em preenchimento. A gente estava trabalhando aqui, ó, nessa opção de linha. Agora, para colocar o marcador, eu vou entrar aqui nessa aba aqui, ó, marcador, tá certo? Então, vamos ali, marcador. Opa, aqui, marcador. Opções de marcador aqui, ó. Ele tá nenhum, porque eu não criei um gráfico com marcador, mas eu quero, ó, eu quero um marcador interno, e aí eu vou selecionar o tipo dele, ó. Vou selecionar o tipo, em vez de quadradinho, vou selecionar a bolinha aqui, ó. A bolinha eu vou aumentar o tamanho do marcador, ele já tá colocando ali no gráfico pra gente, ó. Pode ser um tamanho 13, 13, 12, você vai ver qual que fica melhor. 13 aqui, pronto. 14, você vai escolher, 14, pronto. Aí eu vou trabalhar no preenchimento dele, não vou deixar esse azul aí diferentão. Eu vou pegar aqui o preenchimento, né, abrir o preenchimento, vou deixar um preenchimento sólido, e aí na cor aqui do preenchimento eu vou deixar o mesmo azul, o mesmo azul. Você quer um, tá bom, então você quer o amarelo. Vou pegar a cor do amarelo, me falaram para pegar esse amarelo aqui. Então vou pegar esse amarelo aqui. O marcador meu vai ser amarelo. Esse laranja, amarelo, não sei. Então eu peguei o laranja ali. Eu vou aqui no preenchimento, mais cores de preenchimento, vou no personalizar aqui e jogo esse código Hex que eu achei lá, dou um OK e vai ficar dessa forma aqui. Ele ainda está com um contorno, olha só, está com um contorno. Eu particularmente não gosto muito desse contorno aqui no marcador, então eu vou tirar. Vou clicar aqui nos marcadores, né, preenchimento, opção de marcador. Aí na linha aqui, ó, na borda, que é o contorno, eu vou deixar aqui, ó, sem linha, tá certo? Pronto, a gente tem os nossos marcadores ali. O que eu ainda gosto de fazer, tá? Além de deixar sem contorno, na verdade eu gosto de deixar com um contorno branco. Mas isso sou eu. Aí você pode fazer do seu jeito. Eu vou fazer o seguinte. Vou de novo nos marcadores, preenchimento. Primeira coisa que eu vou fazer é diminuir um pouco. Eu achei que ficou muito grande esse marcador aqui. Opções de marcador aqui, ó. Vou diminuir um pouco, vou deixar tamanho 10. Vou deixar tamanho 10. E lá na borda, ó, em vez de deixar sem linha, aí é um gosto meu, tá? Eu vou deixar com linha sólida e a linha branca, tá? Por quê? Porque olha só, eu vou aumentar a espessura dessa linha aqui, ó, que tá 0,75, eu vou aumentar, eu vou vendo ali que ele vai criando tipo uma borda, né? Tipo uma borda mesmo branca. E aí ele meio que corta a linha, tá bom? Eu gosto de deixar dessa forma. Você pode fazer da sua forma também, como preferir, tá certo? Então, olha só. Gostei mais desse gráfico. Realmente, muito obrigado. Ficou mais bonitinho com o amarelo ali. Show de bola. Então, a gente já tem aqui os marcadores, a linha suavizada. Falta o quê? Os rótulos. Então, vamos colocar os rótulos. Botão direito aqui no nosso gráfico. Adicionar rótulos de dados. E aí, ele já vai puxar a formatação que a gente deixou na tabela dinâmica. Então, já veio aqui ó, com 291,1K, por exemplo. Só que eu vou deixar os rótulos acima do meu marcador, tá certo? Ele está aqui à direita, eu quero acima. Então, vou clicar nos meus rótulos, botão direito, formatar rótulos de dados. E aí, aqui, ó, a gente tem essa opçãozinha aqui, ó. Dentro da opção de rótulo, a gente tem essa daqui, ó, posição do rótulo. Pode ser no centro, à esquerda, à direita. Eu prefiro aqui, nesse caso, acima, porque eu vou ter a bolinha e aí acima eu tenho a legenda ali do rótulo, tá certo? Então, o nosso gráfico ficou assim, ó. Já tá ótimo. Deixa eu ver o que eu fiz de diferente no meu exemplo aqui. Sombra, coloquei som muito bem observado, a gente tem efeito de sombra aqui, e negrito nos rótulos, eu deixei em negrito. Então aqui eu vou deixar em negrito, ó, seleciono os rótulos. Página inicial, negrito, ok? Maravilha. O título, vamos colocar o título certinho, desempenho total das equipes 2021. Então vou escrever aqui, ó, desempenho total das equipes 2021. E aí, eu estou deixando o rótulo aqui, ó, sempre na esquerda aqui. Então, posso clicar nele e aí eu vejo o mouse aqui, ó, com a setinha do mouse. Ao invés da setinha aqui de texto, né? Eu passo bem em cima e ele vira uma setinha, uma cruz aqui, né? De todos os lados. Clico aqui. Olha só, quando eu clicar e arrastar, ele vai me deixar ir para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Se eu quero manter na mesma linha horizontal, eu seguro o Shift. Olha só, eu seguro o Shift e por mais que eu arraste o mouse para baixo, olha só, estou arrastando o mouse para baixo aqui, ó.
para baixo, para cima, ele mantém na linha horizontal, tá bom? Isso é um truque muito legal para você fazer os alinhamentos aí. Então segura o Shift no teclado e só arrasta para o lado. Pronto, maravilha, ele está na mesma posição, na mesma linha horizontal, tá certo? Maravilha. Então agora a sombra. A sombra dá um efeito bastante legal que eu gosto de utilizar nos meus gráficos. Então vou fazer o seguinte, seleciono aqui a linha, né? A série da linha. Vou lá em formatar, aqui ó, na guia formatar, a gente tem esse efeitos efeitos de forma, tá bom? Eu gosto de utilizar essa sombra aqui, ó, sombra externa, esse carinha aqui, ó, deslocamento superior direito, tá bom? Que faz a sombrinha para cá, tá certo? Eu gosto de utilizar isso tanto nas linhas quanto no gráfico em si, tá certo? Então vou selecionar o gráfico, ou seja, o contorno do gráfico vai ter essa mesma sombra. Então vou aqui, ó, efeitos de forma, né? Aqui em formatar, efeitos de forma, sombra aqui, deslocamento superior direito. É sempre interessante você usar a mesma direção, tá bom? Você pode usar qualquer uma, mas utilize em todos a mesma que você utilizou, tá certo? A mesma direção, para dar o efeito sempre ou para lá ou para cá, sempre a mesma direção, tá certo? Então o nosso gráfico ficou assim, ó, o primeiro gráfico tá assim. Deixa eu salvar esse arquivo, né, antes que eu salvar. Ctrl B para salvar. Então o nosso primeiro gráfico está feito. Olha só, ficou um pouquinho diferente, mas a ideia é essa, tá bom? A ideia aqui tá feita, olha só aqui, ó, maravilha. Essa linha aqui talvez tá um pouquinho mais grossa, a gente pode até mexer nisso, olha só, formatar. No contorno aqui, ó, é a mesma coisa que eu ir lá em formatar linha, né? No contorno aqui, ó, espessura, posso aumentar um pouco a espessura, se eu achei que ficou muito fino. Acho que essa daqui, ó, 3pt, pronto. Você pode ir mudando o seu gráfico, deixando ele da melhor aparência possível, tá certo? Eu acho que eu usei outro tipo de traço também, mas não tem problema, tá legal. Tracejado menorzinho, né? Vamos lá, formatar, contorno, traço, eu acho que eu deixei esse daqui, ó. Esse daqui foi ponto quadrado que eu deixei, provavelmente. Tá mais parecido, ponto quadrado. Beleza? Maravilha. Então fizemos aqui a primeira inteligência e o primeiro gráfico. Vamos fazer agora a segunda inteligência, que é aqui, ó, o top 3 vendedores e o segundo gráfico, que é o top 3 vendedores. Então vamos voltar aqui para a nossa tabelinha de dados. E aí a gente vai colocar mais uma tabela dinâmica. Então eu vou lá em inserir, tabela dinâmica. Ele vai pegar da mesma fonte aqui de TB Vendas, é a mesma fonte de dados. Só que ao invés de eu colocar agora numa planilha nova, eu posso colocar na planilha existente, já na minha aba dinâmica. Eu só vou colocando do ladinho, uma do lado da outra. Eu vou clicar aqui, ó, planilha existente. Vou selecionar agora ó, a minha aba dinâmicas, que a gente já tem uma. E vou selecionar uma célula do lado, aqui uma coluna do lado. Pode dar um espacinho, né? 2 colunas de espacinho só para se organizar. E dou um Enter. Dou um Enter. Pronto, ele criou a nossa nova tabela dinâmica. Então, essa tabela dinâmica aqui vai ser dos top 3 vendedores. Então, o que eu tenho de informação aqui? As vendas por vendedor, e é isso. Venda por vendedor, é isso que eu tenho de informação. Só que eu tenho só os top 3. E aí a gente vai trabalhar com os filtros da tabela dinâmica. Então, beleza. Eu vou aqui agora em colaborador, porque eu tenho a informação por colaborador, né? Colaborador agora vai lá para o meu quadrante de linhas. E aí ele já vai listar para mim todos os colaboradores. E eu preciso saber quanto que cada um vendeu. Então eu vou clicar em vendas e arrastar aqui para o quadrante de valores. Ele vai fazer automaticamente a nossa soma aqui das vendas por colaborador. Só que no meu gráfico, se eu criar um gráfico disso daqui, vai ter muita gente. Eu quero só os top 3. Então como que a gente trabalha aqui com filtro na dinâmica? Eu vou aqui ó, na setinha. Aí a gente tem aqui ó, filtro de valores. Ou seja, eu vou querer essa opção aqui de 10 primeiros. Os 10 primeiros não significa que você vai ter os 10 primeiros. É o tipo de filtro, tá certo? Então, olha só. Eu quero um tipo de filtro. 10 primeiros é o tipo de filtro. Mas eu não quero os 10, não. Eu quero os 3, ó. Os 3 primeiros. Então, ó, primeiros 3 itens de quem? Da soma de vendas. Então, ele já vai fazer, a hora que eu der um OK aqui, ele vai fazer automaticamente os top 3. Então, é essa galerinha aqui que é o top 3. Tá certo? Deixa eu só deixar a minha janelinha de chat aqui para ver se eu estou acompanhando todo mundo. Beleza. Então, ele fez o top 3. Então, essa é a inteligência aqui que a gente vai utilizar no nosso gráfico. Aí, o que acontece? Eu vou formatar a venda aqui, ó, igual o formatinho que a gente fez na outra tabela dinâmica. Então, vamos lá. Aqui na setinha do campo de soma de vendas, né? Vou aqui em configurações do campo. Vou aqui em formato do número. E aí a gente já fez uma vez, ó. Vou lá em personalizado, ao invés de geral, vai ficar R-cifrão 0,0 ponto, abre aspas, a letra que você quiser, K, no caso aqui que eu estou utilizando, K, fecha aspas. Então pronto, dá um OK.
Então, ok. Ele já vai formatar para a gente, ó, 99.000, 94.500, 99.800. Então, ele já faz o formato. Agora, eu preciso o quê? Criar o gráfico desse cara aqui. Então, é um gráfico de colunas. Colunas, e é isso. Então, eu vou inserir aqui, ó, a partir da tabela dinâmica, a gente vem aqui em inserir, um gráfico de coluna, 2D mesmo, e a gente vai trabalhar na formatação desse gráfico. Então, o gráfico está aqui, maravilha. Eu vou recortar ele daqui para levar lá para a dinâmica. Então, Ctrl X, aqui, Ctrl X, tira ele daqui, leva aqui para o nosso dashboard, Ctrl V. Ele vai ficar aqui, eu já vou posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Eu vou redimensionar ele porque ele vai ficar menorzinho aqui, ele vai ficar mais ou menos assim, tá bom? E agora a gente vai trabalhar na formatação dele. Então, o que eu vou fazer aqui? Botões aqui do gráfico, já vou ocultar. Botão direito, ocultar todos os botões. Eu estou bem na frente, mas, ó, botão direito, ocultar todos os botões. Botão direito, ocultar todos os botões. O eixo, eu vou trazer um pouquinho para cá, porque senão eu estou bem na frente. O eixo vertical aqui, eu também vou deletar. Por quê? Eu vou colocar os rótulos ali em cima, tá certo? Vou colocar os rótulos aqui em cima, ó. Maravilha. A legenda também vou deletar, porque eu só tenho um tipo de informação aqui, que são as vendas, tá certo? As linhas de grade eu também vou deletar. E agora eu vou trabalhar na formatação aqui dessas colunas. Então, olha só. Eu já tenho a cor ali do azul que a gente utilizou. Então, vou selecionar aqui, ó, as colunas, né? Vou entrar aqui, selecionar uma coluna. Vou lá em botão direito, formatar série de dados. Lá em preenchimento, a gente vai aqui, ó, utilizar um preenchimento sólido. E aí, como eu já peguei aquele código, ele fica aqui, ó, em cores recentes. Então, a cor que eu utilizei ali na linha é esse azul escuro aqui, ó. Clico em azul escuro, ele já vai puxar a mesma cor que eu utilizei ali em cima, tá certo? Então, pronto, aqui a cor já está certa. O que mais que eu coloquei aqui, ó? Um efeito 3D no retângulo, né, na coluna, e a sombra também, ó, sombra aqui e sombra no gráfico. Então, vamos fazer isso. Com a coluna selecionada, a gente vai lá em formatar. No efeitos de forma, eu coloquei 2 efeitos, tá bom? Esse bezel, que é um efeito 3D, e aí você pode escolher vários, ó, você vai passando o mouse, ele vai te mostrando os efeitos, tá bom? O que eu usei é esse redonda aqui, bezel redonda, ok? Selecionei esse. E também coloquei a sombra, efeitos de forma, sombra, na mesma direção que eu usei os outros ali, ó, deslocamento superior direito. Beleza? E também sombra no gráfico, então seleciona o gráfico, botão lá em formatar, efeitos de forma, sombra superior, deslocamento superior direito, tá certo? Então, de layout é isso, falta o quê? Os rótulos de dados, botão direito, adicionar rótulos de dados, e aí tá feito. Vamos deixar em negrito só, seleciona os rótulos, Ctrl N para deixar em negrito, ou clica aqui no Nzinho aqui da página inicial. E o título, né? Título é o quê? Top 3 vendedores, top 3 vendedores, top 3 vendedores. E aí tem mais um detalhezinho. Quem já viu ali o detalhe? Vendedores. Tem mais um detalhe aqui. A fonte está maior? Não é esse detalhe. Esse detalhe não é tão importante. O detalhe é que, deixa eu só alinhar aqui, ó. Lembra com Shift, hein? Vai com Shift para não sair do lugar. É que esse gráfico aqui, ó, ele tá do primeiro, segundo, terceiro. E esse gráfico aqui não está organizado. Esse daqui é o segundo, terceiro, primeiro. Então, lá na nossa tabela dinâmica, a gente vai deixar já classificado para sempre ficar do primeiro para o último, sempre do maior para o menor. Então, aqui na nossa tabela dinâmica, nessa tabelinha aqui, a gente vai utilizar essa opção aqui, ó. Vem no filtro e vai em mais opções de classificação, mais opções de classificação. Então, eu vou aqui, ó, classificar de ordem crescente, decrescente, desculpa, porque é do maior para o menor, né? Decrescente pela soma de vendas. Então, da maior soma de vendas até a menor. E dou um OK. Aí sim ele vai fazer, ó, Robert Beneferson Lucas. Então, se eu voltar aqui agora no nosso dashboard, fica Robert Beneferson Lucas, tá certo? É assim que a gente deixa sempre classificado. E não importa se você mudar os filtros ali de outras áreas, outras equipes, ele vai manter aquela classificação, tá certo? Então, é assim que a gente deixa. Fechamos aqui, ó, a segunda inteligência. Vamos para a terceira aqui, ó. Terceira inteligência é o top 3 medalhistas. E aqui tem um detalhe bastante interessante. Então, quem que são os top 3 medalhistas? Os caras que tiveram mais medalhas, ou seja, os caras que bateram mais meta. É isso que a gente quer saber. Como que a gente faz isso na nossa tabela dinâmica? Vou lá em dados de novo. Um ponto importante, né? A gente não renomeou essa tabela dinâmica aqui, ó. Essa tabela dinâmica, vou lá em análise da tabela dinâmica. Eu vou renomear como DIN
top 3 vendedores. Lembra? Dinâmica, e o que essa dinâmica faz? Top 3 vendedores. E aí, agora a gente vai criar os medalhistas aqui, ó, dinâmica dos medalhistas. Então, vou lá em dados, vou inserir uma nova tabela dinâmica. Ah, eu preciso ficar criando sempre uma nova tabela dinâmica? Não, você pode já copiar, né? Copiar e colar. Então, eu posso chegar aqui, ó, numa outra que eu fiz, pode ser também, ó, Ctrl C, vou aqui do ladinho, Ctrl V. Pronto, criei uma tabela dinâmica com a mesma fonte de dados. Eu preciso agora só ir mudando os campos, tá certo? Então, vou aqui ó, em análise da tabela dinâmica, já criei essa tabela dinâmica. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí nos campinhos aqui, ó, lista de campos, ó, eu clico aqui para aparecer essa lista de campos de novo. Eu posso só arrastar aqui, ó, por exemplo, ó, soma de vendas, não quero mais, porque agora eu preciso fazer os medalhistas. Então, como que eu faço para contar quantas medalhas, quantos troféus um carinha teve ou não? Então, eu vou arrastar aqui ó, o campo campo meta, para o quadrante de valores, e aí ele vai dar uma coisa, ó, ele vai dar uma contagem. Por que ele está dando 12 para todo mundo? Porque o campo meta aqui, ó, querendo ou não, ele tem o campo meta para todo mundo. Então, são 12 meses, então cada pessoa tem 12 metas. Mas não significa que ele atingiu os 12 meses. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de deixar contagem aqui ó, de meta, a gente vai aqui na setinha, em configurações do campo, e a gente pode escolher qual é o cálculo que a dinâmica está fazendo. Então, ao invés de contagem, você vai arrastar para baixo aqui, ó, e vai colocar isso daqui, ó, contar números. E aí eu acabei de perceber que eu peguei o campo errado, tá bom? Ok, dá um ok, ele vai dar 0. Porque não é o campo meta, tá? É o campo bônus. Desculpa, falei errado. É o campo bônus que tem número, tá certo? Então ele vai contar quantos números aparecem aqui no campo bônus. Então vamos fazer isso daqui que eu falei errado aqui, ó. Tira o campo metas daqui, tira o campo metas e arrasta o campo bônus. Aí de novo, ele vai dar 12 lá, porque tem toda a linha tem bônus, mas nem toda a linha tem valor, tá certo? Aí vamos aqui na setinha para baixo do contagem de bônus, né? Configuração do campo. E aí a gente vai arrastar aqui, ó. Vai rolar para baixo que vai selecionar contar números. Agora sim, ele vai dar um número só de bônus que essa pessoa teve. Se essa pessoa teve bônus, é porque ela ganhou medalha. Entenderam a lógica? Tá certo? Então, aqui nos dados, olha só, ele está contando. Alberto teve um aqui. Aí ele vai para o próximo mês. Vamos ver o Alberto do próximo mês aqui de fevereiro. Alberto do próximo mês, ó, não teve, então ele não conta, né? Não tem nada aqui, ele não tem um número aqui, então ele não conta. Por isso que a gente deixou lá contar números. Maravilha? Então agora a gente tem o resultado aqui das medalhas. E eu quero aqui no meu dashboard os top 3. Então eu vou utilizar o mesmo conceito aqui de classificação. Vamos aqui na nossa tabela dinâmica, vou clicar aqui no filtro, vou classificar aqui, ó, mais opções de classificação. Eu vou deixar de ordem decrescente, porque é do maior para o menor, tá certo? E aí, por contagem de bônus. Então, primeiro eu vou ter a minha classificação aqui, do maior para o menor. E agora eu vou filtrar os meus top 3. Então, vou aqui na setinha de novo, vou filtro de valores aqui, e eu vou lá naquela opção aqui, ó, dos 10 primeiros. Que não necessariamente são os 10 primeiros, né? Eu posso escolher aqui, eu quero os primeiros, vou arrastar aqui para baixo. Os primeiros 3 itens da contagem de bônus. E dou um ok. Ele vai filtrar para a gente lá. Os top 3 são quem? Beniferson, Robert e Lucas. Tá certo? Esses são os nossos top 3 medalhistas. E aí agora eu posso criar o gráfico direto. Né? Vou criar um gráfico de barras aqui. Poderia ser de colunas? Poderia. Eu só quis colocar o de barras para você ver que não tem segredo nenhum também esse gráfico de barras. É a mesma coisa. Então aqui, ó, a partir da tabela dinâmica, já vamos renomear ela aqui, ó, análise de tabela dinâmica. O nome dessa vai ser DIN Top 3 medalhistas, tá certo? É isso que essa dinâmica está fazendo. Agora, a partir dela, eu vou lá inserir, lá em cima, inserir, cadê? Inserir, gráfico de barras, aqui ó, barra 2D. E pronto, aí eu vou tirar esse gráfico daqui. Desculpa, tô soluçando aqui, me dá uma aguinha. Ctrl X daqui, vamos levar para o nosso dashboard. Ctrl V, já vou redimensionar ele aqui, mais ou menos do tamanho que ele vai ficar, tá certo? Outra dica aqui para redimensionar, olha só. Se você segurar o Alt no teclado, ele sempre vai finalizar o tamanho aqui, ó, eu vou até dar um zoom aqui, o tamanho do gráfico, da forma que você está utilizando, no começo ou no final de uma coluna, tá certo? Então, olha só, olha aqui ó, a coluna M. Tá bem aqui, né, no caso, bem aqui o começo e bem aqui o final.
eu vou redimensionar segurando o Alt. Presta atenção que ele vai sempre no começo, ó, Alt. Arrastei um pouquinho para cá, ele não foi nada. Mais um pouquinho, ele vai para o final da coluna M. Então segura o Alt, vai ficar sempre bem alinhadinho com o tamanho das colunas. Aí você pode mexer no tamanho das colunas e redimensionar as suas formas da melhor forma que você quiser. Isso é interessante para deixar todos eles sempre alinhadinhos. Por exemplo, eu vou segurar o Alt aqui, ó, do top 3 vendedores e arrastar até o comecinho da linha 25. Também funciona para a linha, tá certo? Esse cara também até o começo da linha 25. Ó, vai ficar retinho ali, tá certo? Maravilha. Agora vamos formatar esse cara aqui. Botão direito nos botões aqui, ó, de campo no gráfico, eu já vou tirar. Botão direito, ocultar todo mundo. Total, a gente vai colocar aqui, ó, top 3 medalhistas. Vou clicar com Shift aqui, ó, no título. Vou clicar e arrastar para o lado, só para não perder aqui a linha horizontal, tá certo? Legenda total, não precisa, deleta. Eixo horizontal aqui, ó, que são a quantidade de medalhas. Não precisa, porque eu vou deixar na frente da barra, deleta. Aí o que acontece? A barra em si, a gente vai utilizar a mesma cor. Então, vou lá em botão direito, né, formatar série de dados. Vou lá em preenchimento. Vou deixar um preenchimento sólido com o mesmo azul aqui que eu estou utilizando no outro. Ó. O mesmo azul ele até já puxou, já sabe o que eu quero fazer. Aí vou lá em formatar, vou utilizar o mesmo efeito aqui, ó, efeitos de forma. Eu vou deixar a sombra com um efeito aqui, ó, deslocamento superior direito. E efeitos de forma, bezel, esse redonda. Pronto, tem o mesmo formato aqui. Essas linhas de grade aqui, ó, do gráfico, vou deletar também. Só que, olha só, essa barra ficou muito fininha, muito magrinha. Como que eu aumento ela? Vou aqui, ó, botão direito, formatar série de dados. E a gente tem essa opção aqui, ó, largura do espaçamento. O que significa isso? O espaçamento é o espaço entre uma barra e outra. Então, quanto menor o espaçamento, maior vai ser a barra, né? Mais grossa vai ser a barra. Quanto maior o espaçamento, mais espaço tem entre uma e outra, menor vai ser a barra, né? Mais fina vai ser a barra. Então, se eu quero aumentar a espessura da barra ali, eu vou diminuir o espaçamento. Então, vou deixar 100 aqui. Estava 180, vou deixar 100. E aí você vai ajustando conforme o seu layout, tá certo? 80, pronto. Assim tá ótimo, tá certo? Top 3 medalhistas. E falta agora os rótulos e a sombra no gráfico. Então, já estou no gráfico aqui, ó, efeito de forma, sombra, deslocamento superior direito, tá certo? Vamos colocar os rótulos aqui, ó, botão direito, adicionar rótulos e pronto, tá feito aqui. Ctrl, vamos deixar em negrito. Só que muito interessante aqui. Por que ele ficou aqui, ó, do menor para o maior, no caso, né? Eu quero ao contrário, eu quero que o cara que teve mais medalhas apareça aqui em cima. Então, o que acontece? Só o conceito, explicando o conceito. O eixo aqui, ó, do gráfico tá aqui, né? Lembra que a gente deletou? Tá aqui embaixo, ó, o eixo. Ele começa aqui. Essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha. E lá na nossa dinâmica, a gente deixou classificado do maior, ou seja, do primeiro para o menor. Então, se eu quero inverter essa posição, lá na minha dinâmica, eu vou fazer o seguinte, classifica do menor para o maior. Daí ele vai deixar, né, o terceiro, o segundo e o primeiro, tá certo? Quando você utilizar o gráfico de barras e quiser fazer isso, é só classificar do menor para o maior. Falei, parece confuso, não é? Olha, vem aqui na dinâmica, só muda a classificação aqui, ó. Classificação, né? Mais opções de classificação. Ao invés de ser decrescente, deixa crescente. Só isso. Dá um OK. Ele automaticamente já vai colocar aqui, ó, o Beneferson, no caso, aqui, o vendedor com mais medalhas aqui na frente. Tá certo? Maravilha. Top 3 medalhistas, feito. O que está faltando agora? Falta agora as vendas por equipe. Porque lembra que a gente tem os colaboradores separados por equipe? Então, tem a equipe abelha, a equipe jaguar, a equipe águia e a equipe leão. E aí eu estou fazendo um ranking ali das equipes. Então, vamos fazer aqui a dinâmica, a inteligência dessa análise. Vou fazer no método tradicional aqui, ó. Criar uma nova dinâmica, não vou copiar não. Inserir, tabela dinâmica, né? Tá vindo lá da nossa fonte de dados, TB Vendas. Vou colocar numa planilha que já existe, que é o quê? A nossa aba dinâmicas lá. Vou selecionar aqui, aba dinâmicas, e vou colocar uma célula aqui do ladinho. Enter. Pronto, ele criou uma tabela dinâmica para a gente zerada. Aí eu quero o quê? Por equipe, né? Por equipe, quanto que cada equipe vendeu. Então, eu vou arrastar a equipe aqui para linhas, para ele abrir por equipe. E quanto que ela vendeu? Vou arrastar vendas
aqui para o quadrante de valores, ok? Ele já vai fazer a soma para a gente. Já vamos formatar igual os nossos campinhos outros lá, né? Configurações do campo, né? Você tinha ali configurações do campo. Formato do número, a gente vai usar o personalizado aqui, ó. R cifrão 0,0 ponto, abre aspas, a letra que você quer, fecha aspas. E dá um ok. Pronto, ele já vai formatar ali pra gente bonitinho. Tá certo? Aí o que que acontece? Aqui eu quero sempre o top de cima para baixo, igual a gente fez aqui nos medalhistas, tá certo? Então eu vou classificar, lembra da dica aqui? De ordem crescente, que vai ficar lá no gráfico de barras certinho. Vamos inserir um gráfico de barras aqui dessa dinâmica agora. Inserir gráfico de barras aqui, ó, gráfico de barras, tá certo? Vamos tirar ele daqui, ó, Ctrl X. Vamos lá para o dashboard, Ctrl V, vamos jogar aqui do ladinho mais ou menos do tamanho que ele vai ficar. Então vai ficar aqui. Ó, vou até segurar com Alt para pegar a linha horizontal aqui, redimensionar com Alt também. E aí, olha só que interessante. Vou até fechar aqui. Olha só que interessante. Eu já fiz uma configuração inteira aqui, ó, do outro gráfico que eu vou usar o mesmo formato. Vou fazer tudo de novo? Não. Vamos otimizar o nosso tempo aqui. Eu vou copiar esse gráfico, Ctrl C. Presta atenção. Copiou o gráfico, pega o outro gráfico, Ctrl V. Pronto, é isso. Não tem segredo. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Vamos lá. Eu quero a formatação desse gráfico. Copie esse gráfico, Ctrl C. Momento de suspense, né? Seleciona o gráfico que vai colar a formatação, Ctrl V. Acabou. É isso. Pronto, não tem esse trabalho de ficar formatando tudo de novo. Acabou. É isso. Tá bom? No título aqui agora, vou mudar o título, né? Porque o título ele não copia. Aqui é vendas por equipe, alguma coisa assim, né? Vendas por equipe, tá certo? Aí, só tem um detalhe, ele não deixou... Eu pedi para ele classificar, né? Ele não classificou. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, ó, nas dinâmicas. Vamos classificar... Ah, gente, olha o que eu fiz de errado aqui, ó. Eu coloquei classificar de A a Z, mas por que eu sempre falo para ainda mais opções de classificação? Porque essa classificação aqui, ó, de A a Z, ele está fazendo do nome das equipes. Não é isso que eu quero classificar pelos valores, né? Então, eu que fiz errado aqui, ó. Eu tenho que ir aqui nessa opçãozinha aqui, ó. Mais opções de classificação. Vamos lá. Vamos abrir aqui de novo essa janelinha. Mais opções de classificação. Eu quero classificar de ordem crescente pela soma de vendas. Aí sim ele vai classificar aqui para mim de ordem crescente pelos valores, tá certo? E aí meu gráfico agora sim vai ficar bonitinho. Aí, ó, maravilha, tá certo? O que que acontece? Agora eu vou só dar uma ajustada em todos eles aqui, né? Esse cara vai ficar assim, esse cara vai ficar assim, esse cara vai ficar assim. Não deixei exatamente do mesmo tamanho que eu fiz lá no meu exemplo, mas já está bastante parecido, já estou muito satisfeito, maravilha. Agora, o que que falta? Vamos renomear essa dinâmica aqui, porque daí agora vocês vão ver por que eu renomeio tudo. Essa dinâmica, última dinâmica aqui, vai se chamar DIN faturamento equipe, vendas equipe, tá certo? Por quê? Porque agora, manda, por que eu pra lá? Tá bom, vou pra lá, esqueci o, aqui, pronto, Porque agora, olha só, a gente vai criar as segmentações de dados, que são o quê? Esses filtros aqui, que a gente pode utilizar para manipular aqui os nossos dados, tá certo? Para facilitar a nossa análise. Então, quero ver, por exemplo, as equipes Águia e Jaguar nos meses de janeiro. Ou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu vou selecionando, isso facilita aqui na análise, que está tudo dinâmico, tá certo? Então, como que a gente vai montar isso? A gente vai em qualquer tabela dinâmica que a gente criou, vai lá em análise de tabela dinâmica e a gente vai usar essa opção aqui, ó, inserir segmentação de dados. Isso daqui está disponível desde a versão 2016 do Excel, tá bom? Então, tá tranquilo para utilizar. Quando você clicar aqui, ele vai te abrir todos os campos que você tem na sua tabela, tá bom? Então, eu tenho equipe, colaborador, mês, vendas, meta, bônus. Você vai selecionar aquela opção que você quer filtrar. Eu quero filtrar por equipe e por mês, tá bom? É esses dois que eu quero filtrar. E o mês, nesse caso aqui, é um texto, tá bom? Se você estiver trabalhando com data, você pode depois explorar também, ó, o inserir linha do tempo, tá bom? Que só funciona com data, tá bom? Nesse exemplo aqui, a gente vai filtrar equipe e mês, tá certo? Dou um OK. Ele vai criar pra gente aqui, ó, os quadradinhos de segmentação. Então, eu vou selecionar os dois, ó. Como que eu seleciono os dois? Clico em um, seguro o Ctrl, clico em outro,
Ctrl X agora, para tirar daqui e levar lá para o nosso dash. Ctrl X, levo para o nosso dashboard. Ctrl V e agora eu vou ajustar o tamanho deles aqui. Ó. Esses caras vão ficar aqui em cima, eu vou ajustar eles mais, redimensionar eles para cá. Provavelmente vou ter que descer esses gráficos. Aí tem um trabalhinho de layout mesmo, tá bom? Vou descer um pouco mais os gráficos aqui, ó, para conseguir usar um pouco mais esse espaço aqui, ó. Vai ficar assim, eu vou remodelar isso daqui. Esse cara vai ficar do lado aqui, vai começar do lado e vai esticar até aqui. Tá certo? Olha só. Ah, tá. Ah, tá. Olha só, pessoal, já deixei aqui até mais ou menos onde é o layout. E o que acontece? A gente está no final, tá bom? Segura as pontas que já estamos quase acabando. O que acontece? E aí eu já vou falar o que a gente tem de novidade aqui no canal, tá bom? O que acontece? Existem essas opções aqui, ó, da segmentação de dados. Então, o que acontece? Quando eu clicar em abelha aqui, ó, ele está filtrando só o primeiro gráfico. Por quê? Porque a gente criou essa segmentação de dados a partir da primeira tabela dinâmica lá. Ou se você criou a partir da última, ele só vai filtrar o teu último gráfico. Como que você faz a conexão desse filtro com todas? Botão direito, conexões de relatório, aqui ó, conexões de relatório. Aqui vão aparecer todas as dinâmicas, olha lá, lembra dos nossos nomes das dinâmicas lá? Todas as dinâmicas que compartilham a mesma fonte de dados. Então a gente tem a mesma fonte de dados, eu posso filtrar todas elas. Olha só, eu posso filtrar a dinâmica dos medalhistas, dos vendedores, das vendas por equipe. Então vou filtrar todas, nesse caso aqui, né? Vou dar um OK. E agora sim, ó, o meu filtro aqui está funcionando para todos os gráficos, tá certo? Antigamente eu não fazia essa dica do copiar a tabela e no final da segmentação. Ah, é verdade, é verdade. Quem tá falando? Ah, o João Vitor. João Vitor. Olha só. Se você faz aquela dica que eu falei lá de copiar a tabela dinâmica, por exemplo, copia a tabela dinâmica e vai fazendo uma cópia da outra, essa conexão de relatório já faz automática, tá certo? Mas não tem problema. Se você fez do zero, não tem problema, né? Você criou várias tabelas dinâmicas, não tem problema. Você vai aqui no botão direito, conexões de relatório e seleciona todo mundo, tá bom? Se você utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V lá nas tabelas dinâmicas, né, fazer a partir da cópia, ele já vai trazer automático, tá bom? Maravilha. E no mês, aqui ó, na segmentação do mês, vou fazer a mesma coisa. Botão direito, conexões de relatório, vou filtrar todo mundo aqui, ó. Dinâmica medalhistas, vendedores, vendas equipe e dou um OK. Aí eu posso filtrar aqui. Só que, olha só, eu ainda posso fazer mais coisas nessa segmentação de dados. Eu só tenho duas linhas aqui para aparecer, né, no meu layout inteiro. Então, o que eu vou fazer? Equipe, eu vou dividir em 4 campinhos, em 4 botões, e, né, 2 linhas, né, 4 botões. E o mês, eu vou dividir aqui ó, em 6 colunas. Daí vai ficar 2 linhas, né, com 6 meses. Como que a gente faz isso? Aqui nessa guia segmentação, né, seleciona a segmentação, guia segmentação. Aqui a quantidade de colunas é a quantidade de colunas dos botões aqui. Então eu estou na equipe, eu quero 2 colunas, porque daí eu vou ter 2 botões em cima, 2 botões embaixo aqui, ó. Vou querer 2 e dou um Enter, pronto, ele já vai formatar aqui pra gente, ó, 2 colunas, né? E do mês eu vou querer 6 colunas, porque daí eu vou ter 6 meses em cima, 6 meses embaixo. Olha aí, ó, pronto. Já ajustei o meu layout, tá certo? Maravilha. Outra coisa que você pode fazer agora na segmentação. Você pode escolher um layout pronto, esse aqui, ó, das cores, tá bom? É só layout. Ou você pode, por exemplo, criar o seu próprio layout, tá bom? Aí o que eu sugiro? Pega um layout pronto e faz o seguinte, botão direito, duplicar. Por quê? Porque no layout pronto, por exemplo, desse verde aqui, eu já consigo ver aqui, ó, item por item, onde é que eu tenho que mudar para mudar o meu estilo. Então, olha só, quando você colocou em duplicar segmentação, duplicar estilo, ele vai criar um novo estilo. E aí você vai dar um nome para esse estilo. Então, meu estilo do meu primeiro dashboard. É o nome, tá certo? E aí, esse estilo de segmentação tem todos esses itens aqui. Então, olha só, segmentação de dados inteiro. Vou formatar. E aí, o que acontece? Você vai ter que explorar, tá? Eu já sei o que eu vou mudar aqui. Mas na segmentação de dados inteira, eu vou aqui na borda, olha só, ele tem bordas verdes. Eu não quero, eu vou deixar nenhuma. Ó, vou clicar em nenhuma, vou dar um OK. Tá bom? Nesse item aqui, ó, segmentação de dados inteira. No cabeçalho, eu vou formatar de novo. Formatar. E na borda, eu sei que ele está com um verdinho aqui. Tá bom? Aí você vai ter que ir explorando as opções. Mas eu já sei, eu vou te dar a dica aqui. Ó. Cabeçalho, você vai mudar a bordinha de baixo. A cor,
eu vou colocar o mesmo azul que a gente já utilizou lá, o mesmo azul, tá certo? Então vai ficar, eu vou clicar aqui no azul e vou clicar na borda de baixo aqui, ó. Pronto, ele vai pintar a bordinha de baixo do cabeçalho de azul. Itens com dados selecionados, eu vou formatar. Ele também tem essa borda verde. Eu vou pegar o azul aqui, ó, azul. Eu vou clicar no contorno para ele colocar todas as bordas. E no preenchimento ele tá verde também. Eu não quero esse verde. Eu vou em mais cores, né, de preenchimento e eu vou copiar aquele código lá que eu não lembro de cabeça. Vou copiar aquele código do azul lá. Cadê? O código do azul tá aqui. Não, vou copiar o azul. Vai. Copiar o azul. Azul, vai ficar tudo azul. Vai ficar tudo azul, vou dar um OK. E o item sem dados selecionados, formatar, ele está com um verde mais clarinho, mas eu vou deixar de cinza, ó, vou pintar de cinza. Então, olha só, fiz um estilo novo aqui, só mexi nos 4 primeiros itens. Dou um OK, ele vai criar para você aqui, ó, um estilo personalizado. Então, com essa segmentação de dados agora, eu vou clicar nesse estilo personalizado. Olha só como é que fica. Já fica bem da cor aqui, ó, que eu fiz do meu dashboard, aqui, ó, do nosso dashboard. E eu vou colocar o mesmo padrão para a segmentação de dados do mês, tá certo? E aí, gente, olha só como é que ficou aqui o nosso dash. Ficou bonitão, eu gostei. Só janeiro, deixa eu ver. Janeiro, fevereiro, março, abril, março. Olha só, já dá para ir filtrando, já dá para ir trabalhando nas análises. Maravilha, minha gente, maravilha. Top demais, top demais. Pessoal, olha só. Agora, deixa eu ver se tem dúvidas aqui no chat. Não temos dúvidas, né? Pessoal, olha só. Fizemos aqui... A gente fez bastante coisa nessa live, hein? 1h30 de live, gente. Muita coisa. A gente pegou do zero... E aí, aguenta aí que eu vou te falar uma novidade aqui do canal. A gente pegou do zero esses dados. Esses dados aqui, ó. Esses dados aqui. Minto, dados mais crus ainda, né? Dados que estavam separados por ponto e vírgula. Não tinham nada. A gente fez todas as dinâmicas e todas as inteligências para criar aqui os nossos dashboards. Então, olha só. Primeiramente... Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou até aqui, tá certo? E aí o que acontece, gente? Hoje é um dia muito importante para mim, até me estendi no horário aqui, 1h30 de live. E o que acontece? Eu quero dar uma oportunidade única aqui para quem está me acompanhando até agora, porque a gente está na live de número 100, pessoal. Isso significa que estamos há 100 semanas, mais de 2 anos, semanalmente aqui com conteúdos como esse, aqui sendo disponibilizados para vocês, tá certo? E desde que eu comecei, as pessoas vêm me perguntando, cara, você não tem... As pessoas me perguntam, né? Você não tem um curso? Você não tem uma consultoria extra, né? Você faz uma consultoria particular? E não fazia, tá? Mas hoje eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz antes, tá certo? O que acontece? Hoje eu tenho orgulho de apresentar para vocês a comunidade IERA de Excel. Então hoje eu vou abrir as inscrições para a comunidade IERA de Excel. O que é essa comunidade? Cara, essa comunidade não é um cursinho, mais um cursinho aí que você acha na internet. Essa comunidade, eu vou deixar todas as gravações das lives lá e também vão ter conteúdos, né, extras de aulas mesmo, de módulos de aulas. Além dessas aulas, vão ter todas as gravações das lives. Então, a partir de hoje, gente, não tem mais as aulas gravadas, as lives não vão ficar mais gravadas no canal. É isso que eu quero dizer, tá certo? E o que acontece? Olha só, eu vou preparar para vocês, nessa comunidade, o que vai ter? Vão ter as aulas gravadas, que eu já falei, vão ter módulos específicos, né, módulos... por exemplo, para quem quer começar do zero, já tem nessa comunidade um módulo chamado Excel Essentials, que é tudo que eu acredito ser essencial, que você precisa saber para começar a trabalhar com Excel. Então, e esse conteúdo, essa comunidade, ela é viva. Então, não é algo fixo, digamos assim, o que tem lá é o que tem lá e pronto. Não, semanalmente eu estou atualizando essa comunidade. E aí, eu quero que você se pergunte o seguinte: quanto você acha, né, que custaria para você entrar numa comunidade, tá aí em meios de colegas, de colaboradores que querem, na verdade, né, aumentar, maximizar a sua aprendizagem, ou querem dividir dúvidas, querem entrar em contato, querem fazer mais com o Excel, né? Quanto você acha que custaria? Eu quero que você pare e pense um pouquinho. Eu refleti muito, tá bom? Eu aqui, minha grande equipe de 2, grande equipe de 3, grande equipe de 4, essa equipe está crescendo, graças a Deus. E aí a gente fez algumas comparações, e aí no mercado você acha cursos, né, que não é uma comunidade,
por 1.000, 2.000, 3.000 reais. E eu acho válido, é um preço válido, mas fica tranquilo que eu não vou te cobrar esse preço, tá bom? Eu só quero que você pare e pense assim, pô, quanto valeria eu entrar numa comunidade que pode, por exemplo, alavancar a minha carreira, pode me dar uma oportunidade de mercado, pode me dar uma oportunidade de emprego melhor, uma oportunidade de promoção. Então eu quero que você pense nisso um pouquinho, tá bom? Hoje, né, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, que é o quê? Abrir essa comunidade, tá bom? Então essa comunidade é novidade. E aí o que que acontece? Eu vou precisar de uma água aqui. Só fiz essa pausa para deixar um suspense. Quanto que custa essa comunidade hoje para quem for entrar, tá bom? Nessa oportunidade aqui de lançamento, digamos assim, ou de inauguração, abertura. O custo dessa comunidade é de 12 vezes de R$ 49,90, menos de R$ 50 reais por mês. Ou uma parcela só à vista, né, de 497, tá certo? Então, pensa aí o quanto que você refletiu, pensa o quanto que isso valeria, porque tá muito barato, porque eu sei o conteúdo que eu tô entregando, tá certo? Então, olha só, eu tenho certeza que não tem outra pessoa entregando o que eu vou te entregar nessa comunidade por esse valor que eu tô te passando aqui de 497. Agora, quero falar mais uma coisa, tá? Aguenta aí. Eu sei que tem gente que me acompanha desde o começo, eu quero agradecer. Em forma de agradecimento, para as 20 primeiras pessoas que entrarem na comunidade, eu vou dar um bônus. O que é esse bônus? Cara, é outra coisa que eu nunca fiz. Vai ser um acompanhamento mensal, 2 meses, tá bom? Um acompanhamento semanal por 2 meses, na verdade. Um acompanhamento semanal para os 20 primeiras pessoas que entrarem na comunidade. Vocês vão conseguir, vocês vão ter um acompanhamento semanal comigo. Então a gente vai fazer reuniões privadas, digamos assim, porque não vai ficar para o público, tá certo? Para as 20 primeiras pessoas lá no Zoom. Então isso é outra coisa que eu nunca fiz. O que mais que eu vou fazer para vocês, tá? Como que vai funcionar essa comunidade IRA? Então você vai entrar para a comunidade e vai ter acesso aos conteúdos durante um ano, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei, não é um conteúdo fixo, não é um conteúdo estático, né? Então toda semana eu estou atualizando, inclusive as lives vão ser gravadas, não vão ficar disponíveis. E aí, por exemplo, fiz essa live de hoje, inclusive essa live de hoje, tá? Fiz essa live de hoje. O que eu vou fazer? Vou tirar do YouTube, quando encerrar a live, você já não vai achar ela mais no canal, tá certo? No canal lá Ele Explica. Ela vai estar lá na comunidade Ele Explica. Então você vai ter acesso aos conteúdos durante um ano e lá na frente, se fizer sentido para você, você vai poder renovar esse acesso, tá certo? Por qual valor? Cara, não sei, daqui a um ano eu não sei, vou ser sincero que eu não sei, mas vai ter um valor para renovar. Agora, voltando aos 20 primeiros, tá? Porque eu falei da renovação. Para os 20 primeiros, cara, eu vou te dar acesso vitalício. Significa que você não vai precisar renovar, tá certo? Seja por qual preço que for, seja 497, 9997, não sei qual vai ser o preço do futuro, tá? Mas para os 20 primeiros você vai ter acesso vitalício, então você sempre vai receber as atualizações que eu mando. Agora, olha só, como que funciona? Iera, beleza, estou gostando da ideia, quero saber como é que funciona. Ou, Iera, não sei se é bem para mim. Cara, eu vou te fazer um desafio. Eu vou passar o link já aqui para você entrar na comunidade. E aí o que acontece? Eu acredito que o meu conteúdo está ajudando tanta gente e vai te ajudar também, que eu vou te dar 7 dias de garantia incondicional. O que é uma garantia incondicional? Cara, você vai acessar, você vai comprar, por exemplo, hoje, vai acessar a comunidade, falar, cara, sei lá, eu comprei no calor do momento, não é bem para mim, não tem problema, cara. Você vai mandar um e-mail ali, cara, Iera, não quero mais. Beleza, é automático, não, né? Eu clico no botão lá, você perde o acesso, você tem o seu dinheiro devolvido e sem culpa para qualquer lado, tá certo? Então você tem 7 dias para experimentar. Então faça um desafio, tá? Se você está na dúvida, compra, vê se nesses 7 dias faz sentido para você o tanto de conteúdo que já tem lá. Se não fizer, devolve, manda um e-mail para mim que eu devolvo seu dinheiro tranquilamente. Então olha só, como é que funciona para você entrar na comunidade, tá? Deixa eu pegar o link aqui porque está na outra tela, tá? Como cadê o link? Cadê o link? Então, como que funciona? Eu deixei bem simples, tá certo? Eu vou passar o link agora aqui no chat. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo também, se alguém quiser. Tá bom? Então, ó, cadê os comentários? O link para você entrar é esse daqui, para você fazer a sua inscrição. O que vai aparecer quando você entrar nesse link? Já deixei no chat, tá bom? Vai aparecer essa tela aqui, ó. Eu deixei bem simples mesmo, tá certo? Bem simples. Então, o que tem nessa tela? Comunidade IERA, vai ter o teu nome, teu e-mail, confirmar o e-mail, CPF,
celular, e aí você vai escolher a opção de pagamento, tá bom? Pode ser no cartão, pode ser em 2 cartões, pode ser no boleto, pode ser no Pix. O que que acontece? O que que é importante? Você usar aqui um e-mail que você realmente utiliza, porque o acesso vai direto para o seu e-mail, tá certo? Então, por exemplo, comprou no cartão aqui, colocou o seu e-mail, o acesso já vai para o teu e-mail, tá bom? Como que você vai acessar a ferramenta? O que tem lá? Vou até dar um spoiler aqui. Quando você entrar na ferramenta, você vai ter esses conteúdos aqui. Olha o tanto de conteúdo que já tem. Então, olha só, o Excel Essentials é para quem não tem nada de Excel, não sabe nada de Excel, e aqui vai do zero até o que eu considero ser essencial você saber. E aí, para baixo, você vai rolando, é tipo Netflix, ó, tipo Netflix. Você tem todas as gravações de lives que a partir de hoje já não estão mais no canal, tá certo? Na verdade, para quem está vendo ao vivo, ainda estão, mas finalizando a live eu vou tirar todas aqui do canal. Então, todas aqui, ó, já na comunidade Era de Excel, tá certo? Então, por exemplo, aí você vai querer, por exemplo, vou pegar a última aqui, ó, da semana passada, né, que foi, por quanto devo vender um bolo caseiro? Você vai entrar, você tem a gravação da live, deixa eu ver se não vai dar bagunça no som aqui. Você vai ter a gravação da live, em todas elas eu já deixo, olha só, eu já deixo aqui os arquivos para você baixar tanto o arquivo que eu fiz junto na live, ó, tem um arquivo aqui da planilha junto na live, quanto o arquivo que eu fiz para montar a aula, tá certo? Então você vai ter acesso aqui a todas as lives e todas elas têm os arquivos, tá bom? Desde da primeira até a última. Então todas elas que você quiser, você vai baixar a planilha que eu utilizei, pode ser fórmulas que caem na prova de Excel, tem de tudo aqui nas lives. E aí, por exemplo, fiquei com dúvida. Você pode me mandar um comentário aqui e aí a gente vai entrar na ferramenta e responder, tá certo? Então você vai entrar nesse link aqui, vai preencher as suas informações, vai colocar o CPF, o e-mail que você usa, tá bom? Para receber a chave de acesso aqui e aí vai estar tudo pronto. Lembrando que, gente, isso daqui é uma oportunidade exclusiva, tá bom? Eu vou até me deixar mais em tela cheia aqui, ó. Vou até me deixar maior aqui. Então, é uma oportunidade exclusiva, tá bom? Que eu estou fazendo aqui no lançamento, né? Na abertura dessa comunidade. Lembrando que essa comunidade aí, todo esse conteúdo vai passar por atualizações e você vai ter 1 ano de conteúdo, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer de coração todo mundo que está me acompanhando até aqui, todo mundo que me manda comentário, que me manda direct, que entra em contato comigo, tá certo? E eu quero dizer o seguinte também, tá bom? Como essa live vai sair aqui do canal, pode ser que você esteja vendo no futuro, tá certo? Mas é num link privado. Então, se você for procurar lá no meu canal do IER Explica, não vai estar lá. Então, se você está vendo no futuro, eu estou falando com você do futuro agora, aproveite porque por algum motivo você foi selecionado aí para ter a chance de entrar nessa comunidade, tá certo? Pessoal, muito obrigado de coração, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula, então aproveita, pensa com carinho aqui, já encerrando a live, já não vai estar mais disponível ali no canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e espero que vocês continuem me acompanhando. Eu vejo vocês então na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.